Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo as roupas no varal, está no transporte público lotado, consultando o Google Maps para ver a fachada da área de estudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 184 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para todo mundo pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio no Apoia-se nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira e também principalmente pela demonstração de carinho com a gente. Quem nos apoia implicitamente dá o recado que reconhece que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporciona a oportunidade de criarmos esses episódios aqui todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ECDambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enche de orgulho por serem empresas gigantes, reconhecidas e renomadas no mercado, querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa fantástica. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Estão abertas por pouquíssimo tempo as inscrições para 2 cursos da parceria Senac-AESAS. Um deles é de Direito Ambiental. O curso será online ao vivo às sextas de manhã, a partir de 5 de abril. Esse curso será coordenado pela Érica von Zuben. Esse curso está confirmado, as inscrições vão até quarta-feira da semana que vem agora, para as últimas vagas. O segundo curso é um curso de métodos de screening que eu tenho a honra de coordenar. Também será online e ao vivo, só que tem um diferencial. Tem um dia de aulas práticas, será dia 23 de abril no Senac. As demais aulas serão online às terças e quintas de manhã, a partir de 9 de abril. As inscrições vão até o final da semana que vem. Bom, mais informações e inscrições no site aesas.com.br. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio muito interessante com o Hermano Fernandes, que conta a sua história de garoto fuçador de ferramentas lá na oficina do tio e do avô e músico nas noites potiguares, até se tornar um engenheiro químico com mestrado, muitas experiências profissionais e até ser um dos mais renomados profissionais da remediação do Brasil hoje, com direito a muitos desvios de rota sem GPS, mas sem nunca perder o rumo de valorizar a água. Fique agora com as palavras de Hermano Fernandes. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Hermano Fernandes. Hermano, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui do podcast e espero contribuir ao longo da nossa oportunidade desse encontro, né, com bastante informação pessoal,
entender como é que é o nosso processo que a gente desenvolve no GAC e como a gente pode contribuir aí para no final a gente obter aquela querida reabilitação na área. Agradeço mais uma vez estar aqui presente e um bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos os ouvintes. Legal, irmão. Irmão, vamos começar do começo hoje, né? Onde o pequeno irmão cresceu, o que ele gostava de fazer e o que te levou a fazer uma engenharia química. Vamos lá, essa história é interessante, né? Começa lá em Santa Cruz do Trairi, lá no Rio Grande do Norte, onde tem a maior estátua da maior santa, assim, maior do que inclusive o Cristo Redentor, lá no Cruzeiro. Criança ali brincando, né? Naquela época não existia celular, então era andando de bicicleta, numa seca, né? No interiorzão lá do Rio Grande do Norte, onde não existe água. Então a água, desde criança, era uma coisa. Pra você ter uma ideia, as casas eram valorizadas em função de uma cisterna que se tinha. Não adianta tem tantos cômodos e uma cisterna. Meu avô, eu lembro, criança, já captava a água do telhado e armazenava, tratava para usar. Então, assim, a água, né, no sertão nordestino, é muito importante. Então, assim, antes da engenharia química mesmo, tem a questão da água, né? Cresci nesse universo da seca lá do interior, ia para o sítio, né? E aí via lá com a varetinha tentando encontrar, né? Eu via o pessoal encontrando, nossa, encontramos um poço, perfuramos o fraturado, a rocha, olha que legal, hoje eu entendo o que é isso melhor, mas estava o pessoal perfurando o poço, a dificuldade que era botar um catavento para puxar água, né? E aí fazer mas não tem, eu não consegui o poço, aí outro tio lá fazia uma barragem submersa, que é o quê? Mas nada mais é fazer uma cava, colocar uma lona, e aí a água vinha, ficava ali armazenada, e aquele poço cacimba que tinha ali ficava com água por muito mais tempo. Então, essa tecnologia, né, a gente foi crescendo e vendo aquilo ali, e ao mesmo tempo querendo entender, né, vendo que aquilo ali era uma necessidade que se tinha na vida de criança. E que a água era uma coisa muito valiosa, né? Uma noção de que a água era super valiosa. Estava ali para se viver com isso, assim, como quando crescesse. Né? Então, na adolescência, assim, na criança, né, estava ali vendo isso aí nesse contexto. E aí meu tio e meu avô, mecânicos de carro, oficina, então, né, a questão da engenharia, né? Essa engenharia, né? Então estava ali sempre brincando com as ferramentas, né? Nossa, hoje em dia eu fico pensando assim na minha filha, se eu deixaria ela fazer aquelas coisas que ele fazia, o alternador e dá choque em todo mundo, fazer estrelinha de ninja, ficar afiando no esmeril, algumas brincadeiras bem saudáveis, né? A lá naquela época era uma coisa que você comprava na esquina, então você explodia qualquer coisa. Coitado do carro, né? Hoje em dia tem uma percepção totalmente diferente, ainda bem que a gente cresce. E Lego, né? O Lego é uma coisa de criança que é muito bom para a vantagem. Então, a engenharia e a parte ambiental da água, né? Do recurso natural, era uma coisa que foi crescendo. Minha mãe brinca que eu disse que eu vi chuva com 5 anos de idade. Então, se a água era... Olha, a água cai do céu, nossa. Então, nesse contexto também era músico, né? Então, adolescente, criança ali, já começava a tocar na banda, porque assim, lá tinha aquela questão da prefeitura, ainda tem até hoje, a criança vai jogar bola, ou vai vôlei, ou judô, aí as últimas que tinha era judô e música, aí eu me inscrevi lá, aí tinha que ganhar um instrumento, você tinha que aprender partitura, é um negócio mó complicado, pior, meu pai diz, pior que japonês. É verdade. E o meu é japonesa. Hoje em dia, você coloca lá o tradutor, eu converso com a avó dela, né? Mas, na partitura não tem. Ainda não descobri ainda isso aí, né? Mas enfim, essa parte da música também foi muito importante. Tanto é que eu imaginava que ia seguir carreira de músico. Né? Eu tocava em banda, né? Aí aprendi a partitura, comecei a tocar trompete, depois trombone. Caramba. E aí envolvendo, né? Aí, legal, eu já estava tocava baile de carnaval, isso aí já com 15 anos de idade, né? Já tocava em fanfarra, já ganhava uns trocados tocando frevo no meio da rua, tocava alvorada, acordava 5 horas da manhã, fazia esse tipo de coisa, bem legal. Enfim, aí
tive a oportunidade de passar no Cefet, né, na época lá, Escola Técnica, Sim. e para controle ambiental, que é uma coisa que desde criança, uma cartilha da Eco 92, Sim, sim, interessante, né, de área ambiental, eu fiz, poxa, eu vou fazer controle ambiental. E aí, controle ambiental para técnico de controle ambiental, lá no Cefet. E fazia análises químicas, no laboratório, já comecei a trabalhar com a professora que já desenvolvia osmose reversa. Caramba! Como técnico ainda, na escola ainda, né? Como se diz. Então, o Cefet, poxa, é uma oportunidade ímpar, né? Agradeço muito ter tido essa oportunidade. E aí a gente saiu do interior e foi isso no ano 2000, né? No ano 2000 em si, né? Na virada do milênio, a gente foi para Natal. E aí tive essa oportunidade de aprender a área ambiental. E aí comecei a atuar nessa época como voluntário inicialmente, depois... E aí começa o GAC aí. Olha aí como não é chamava GAC, não. Até GAC é uma coisa mais... Se analisar bem, eu acredito que seja. Natal tem um problema de nitratos. Sim. E então eu ia nas escolas, ensinava desde criança até adultos, no EJA, enfim, para várias escolas, ensinar a problemática do nitrato. Caramba! Desenhava a sessão de Natal, desenhava o aquífero Barreiras, né? É famoso, né? Ali por conta do problema do nitrato. Alguns amigos aí do nosso GAC trabalharam aí nesse... Exatamente, é perfeito. Então, lá atrás, porque assim, era também uma necessidade do próprio governo que a população entendesse a necessidade do saneamento básico, por questão eleitoral, claro, mas enfim, é uma necessidade básica, saneamento básico. Enfim, aí eu ia lá fazendo essa questão de educação ambiental e também ia no laboratório fazendo análises químicas. Então, análise química lá, DBO, DQO, cloreto, o nitrato em si, enfim, já estava ali no sangue ainda bem novo, né? Então, nota que assim, não era GAC, mas já tinha água subterrânea, né? O problema do solo freático, análises químicas, né? A estação de tratamento de efluentes, isso aí já estava no sangue, né? Já estava ficando no sangue, né? Estava ainda cheirando a leite, mas estava começando de lixiviação, né? Os processos que a gente trata hoje. Com essa problemática do nitrato, achei interessante isso aí, e aí veio o vestibular, né? Eu estava chegando a ver o vestibular, o que eu vou fazer? Meu sonho era engenharia ambiental, porque eu fiz técnico de controle ambiental, naturalmente iria para engenharia ambiental. Engenharia, né, que já tem aquela base lá que eu falei antes, então para engenharia ambiental. Mas na UFRN não tinha essa oportunidade de engenharia ambiental na época. E aí eu fiquei entre músico, porque lembro que eu estava com a bagagem de músico ainda. Sim. Ainda estava como músico e fazendo essas coisas. Músico ainda era bem mais rentável do que a área ambiental. Então, era hobby, a música era profissão. Na época, a polícia, né, já estava passado, já ia seguir carreira militar. A vida dessas. Aí, o que acontece? Maioridade, entrou na universidade, mas eu fui, como é que escolhi engenharia química, né? Foi a primeira pergunta, olha que arrudei, pergunta, né? Não, mas é isso aí, pô. Foi o que a mãe mandou, né? Fez assim, engenharia química, música ou farmácia. Botei farmácia do meio ali. Aí a mamãe mandou, eu escolhi esse daqui. Mas como eu sempre sou teimoso, escolhi esse daqui. Aí fui engenharia química porque tinha a questão do petróleo, estava em alta naquela época. Sim. Eu lembro que estava uma defasagem de engenheiro e das engenharias, a química era a que mais parecia pelas análises químicas que eu já tinha começado a fazer ali no Cefet. Aí legal, né? Fiz a engenharia química e aí comecei na engenharia química e aí o GAC também na engenharia química foi bem interessante, porque o que eu quis fazer logo no início da engenharia química? Correr para a área ambiental. A engenharia química na UFRN tinha e ainda tem o laboratório de meio ambiente. Certo. E lá bati a porta lá no laboratório de meio ambiente, pedi, olha, eu me voluntarie, faz igual a Cefet, eu vou me voluntariar. Sem pretensão, porque no Cefet não tinha bolsa, mas na UFRN já tinha questão de bolsa. Certo. Mas eu fui lá só para aprender, porque, enfim, né, estava lá mesmo, tinha que aprender alguma coisa. E aí bati lá na porta do laboratório, e aí me deram a oportunidade. Primeiramente, me deram um reator de tratamento de oxidação química, processo oxidativo avançado. Certo. Olha, a oxidação entrou de cara aí na jogada. Para tratar efluentes fenólicos bem viscosos. Então, era um efluente viscoso, assim, mais viscoso ainda do que o óleo natural, e era processo oxidativo avançado, utilizando peróxido de hidrogênio, ativado com ferro e ultravioleta. O
o V-Perox aí, né? Várias alternativas, na realidade. Então, poxa, claro que eu não desenvolvi, eu trabalhei lá como peão ali, como se diz, né? Fazendo o processo, né? Para os doutorandos que, nossa, tenho só a agradecer essas oportunidades que fizeram, vamos dar uma chance para isso aí. Tomara que ele, no primeiro dia, já perdi lá um peixinho, assim, ai meu Deus do céu, pessoal, nem de graça aqui eu não sei para trabalhar aqui. Bom, o primeiro dia, meu Deus, foi o mais assim, daí eu fui ajustando, fui conseguindo fazer, e depois... Aí, assim, era voluntário. Só que quando eu terminei, eu quis fazer rápido, até porque essa primeira impressão foi meio ruim. Eu falei, não, vou fazer aqui tudo direitinho, assim, antes mesmo do cronograma, porque dependia de mim, fazer o ensaio, tudo, análise e tá com os resultados. Aí, quando vinha me perguntar se eu já tinha começado, eu já tinha terminado. Aí, nossa, que legal. Aí isso ajudou a me indicar realmente para ganhar uma bolsa naquela época do PROSAB, que era um projeto de saneamento básico, né? Então, bem legal. Aí escreveram vários livros, né? Tem vários livros do PROSAB. Isso. Aí eu participei claro, né? Como bolsista. Aí já ganhei uma bolsa ali. Opa, show de bola. Nossa, eu vou ganhar um salário aqui para trabalhar e vou trabalhar aqui se de graça eu já estava indo com uma motivação, imagina, né? Vou lá, e aí eu ia na estação de tratamento de efluentes da UFRN. Ótimo, né? Ótima experiência aí nessa parte de tratamento de efluentes, mas também tinha um quê de remediação, se pensar bem, né? Como tratamento. Na minha visão é meio tudo, né? O meio ambiente, ele é meio junto, né? E aí, depois do PROSAB, fazia as análises, que, nossa, eu chegava lá, via parecia aquela pasta de música, assim, mas bem grandona, cheia de procedimentos. Hoje em dia é uma pasta que você vê no computador mas nada melhor do que você folhear. Né? Era muito satisfatório ver todas as análises, assim, todos os procedimentos na mão. Enfim, aí eu tenho a oportunidade de ir para o NUPEG, NUPEG é aquele núcleo de pesquisa de petróleo e gás, da ANP. Isso aí, ao longo né, sintetizando a universidade, né, engenharia química. E no NUPEG, na ANP, a gente, além de receber mais, né, era mais do que um salário na época, eu falei, nossa, eu vou ganhar ainda mais dinheiro para fazer uma coisa que eu vou de graça. Show! E aí é onde, lembra que entrou o oxidante, depois a parte de tratamento, e agora entra o surfactante. Então, eu entrei na pesquisa para a recuperação avançada do petróleo. Certo. E aí, surfactante, tá certo. Surfactante. Então, o que é o EOR, né? Enhanced Oil Recovery. Isso. Você injeta, a técnica que eu estudei pelo menos no laboratório, aí fazia ensaio de bancada muito similar ao que faz hoje ensaio de bancada. Pegava o testemunho, só que era em rocha, ainda, na minha visão, ainda mais difícil, né? Sim. Pegava os índices físicos lá da rocha, com nitrogênio, não sei o quê, maior dificuldade com pressão, variação de pressão, pegava os índices físicos, às vezes até calculava até a área de contato que tinha nele, né? Na universidade, naquela época, principalmente, hoje ainda mais, mas naquela época era laboratório de ponta. O pessoal da USP, às vezes, vinha lá no Rio Grande do Norte fazer algumas pesquisas lá, porque no Rio Grande do Norte tem muita pesquisa de terra, né? Sim. Então, o laboratório foi muito bem equipado, ainda é, né? Muito bem equipado. Então, tensiômetro, medição de tensão interfacial, joga um pouco de surfactante, quebra a tensão interfacial, media isso, fazia tudo no laboratório. E além do pincel de bancada, né? Jogar, vamos imaginar que nesse testemunho veio o petróleo, agora veio a água, agora vamos recuperar com os surfactantes, que é o GAC aparecendo ali, sem eu ter essa percepção na época. Estava saindo da área ambiental, o laboratório do meio ambiente, e abandonei assim com a dor no coração na época. Nossa, eu vou óleo, porque na época era assim, eu era do time dos que não poluíam, aí eu olhava, era mosca branca, né? A maioria queria poluir, né? Como engenheiro químico, é isso aí. Uma pulga ali que está ali embaixo daquele processo, que tem uma caçambinha, é o quê? Enfim, porque eu fiz o técnico, né? Ambiental. Enfim, o foco, eu tinha saído do laboratório do meio ambiente, fui para a área de petróleo, mas assim, foi uma área de petróleo bem interessante, né? Os surfactantes, testei vários, os normais das grandes empresas que fornecem os óleos vegetais saponificados de N vegetais que tem tanto no Nordeste quanto no Brasil, né? Era uma pesquisa muito interessante. Nossa, lá é um núcleo muito avançado nesse segmento, principalmente de surfactantes. E oxidantes também. Eu costumo dizer que eu aprendi com os melhores. Certo.
muitos frutos que estão comigo são sementes dali, né? Exato, aquela história sob ombros de gigantes. Sim, Tá? sim. Isso é muito importante. Então, assim, a engenharia química, né, deu essa bagagem para hoje o GAC, assim, principalmente para a parte de remediação, pelo menos utilizando remediadores, mas também muito como polimento. As técnicas convencionais são de excelente eficiência. Entretanto, a eficácia, assim como o processo de estação de tratamento de efluentes, ele tem um tratamento primário, secundário e terciário, às vezes o polimento ali para se adequar. Sim. E muitas vezes esse terciário pode ser, muitas vezes, utilizando, seja um tratamento microbiológico ou um tratamento oxidativo, né, como um exemplo, um processo de adição de algum agente químico para fazer ali aquele processo de tratamento. Bom, então você está lá na universidade, fez engenharia química, depois fez mestrado e tal. E aí, como é que você entra no GAC iniciativa privada, do GAC puro, né? Porque toda essa base aí você veio usar depois. E a base da engenharia química é muito forte em processos, né? Entender quais são as possíveis substâncias químicas de interesse. Então seria natural a remediação, mas também seria natural avaliações preliminares e tal. E qual é o lado que você entra no GAC como profissão aqui? Eu acho que você falando aí, eu acho que eu imaginei agora, acho que eu entrei pela porta do fundo, como se diz, né? Já pela remediação, né? Porque aí, o que acontece? Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de estagiar na Votorantim, lá em Sobral, no Ceará. Que aí, inclusive, nessa época, eu encerrei minha carreira de músico, né? Durante toda a minha trajetória da universidade, aí eu era músico mesmo, profissional, e tocava em orquestra, em casamentos, melhores casamentos, formatura de medicina, odonto, eu estava ali tocando. Estava lá, né, tocando lá trombone de vara. Difícil pra caramba. Aí nossa, rodou no coração, porque até então eu ainda estava na dúvida. Olha aí, ainda estava na dúvida se seguiria a área de engenharia química ou de música. Por quê? Porque até então, apesar de ter uma bolsa que recebia uma quantidade, né, razoável naquela época de dinheiro, que era até mais que um salário, eu tinha uma carreira de músico que ainda me rendia mais, bem mais. Era difícil abrir mão assim e viajar, no caso para Sobral, no Ceará. Enfim, aí por que eu digo isso? Porque lá eu trabalhava com um forno de clinker e no forno a questão do coprocessamento. E muito do que se é escavado vai para coprocessamento. É isso então, eu fiz química do cimento, fiz aqueles treininhos, né, de engenharia lá. E uma carga de treinamento assim, na Votorantim. Então, o que me deu base de empresa, de indústria mesmo, né, do sistema de gestão, de como uma grande indústria com equipamentos gigantescos, questão de segurança do trabalho, porque os acidentes de grandes empresas são o principal foco de tudo é a segurança. São as pessoas que estão ali dentro. Então, isso aí ficou muito bem, a questão do processo, né? Tem uma segurança em si. E o risco, né? O risco que, na verdade, começa a aparecer. Primeiro, né? Então, eu vou falar muito de risco. Então, ver o coprocessamento, mas o risco como um grande item que a gente precisa, inclusive, quantificar, não só qualificar. É um alto risco, baixo, não é questão de probabilidades, já começa lá atrás bastante, e aí vai melhorando depois. O que acontece depois desse estágio da Votorantim está tudo certo para efetivar, só que era fábrica de cimento, mas não se sentia ainda realizado. E aí eu tive uma oportunidade que eu vi na Petrobras, lá em Manaus. Caramba. Aí eu colocar lá eu mandei meu currículo lá, eu ainda inexperiente, né? Era para um engenheiro pleno. E eu ainda era nem júnior, na verdade. Eu ainda era estagiário, né? Assim, ainda ia se formar, né? Eles tinham um trainee, fazia o processo todo, o trainee, a gente fazia junto com os engenheiros que foram contratados trainee. Só que a gente ia se formar, só que a gente era local, né? Então, tipo, era mais fácil do que trazer alguém lá de São Paulo, por exemplo. Né? Então, eles faziam ali um backup ali, que era a gente. Mas, enfim, aí apareceu essa oportunidade, só que eu não tinha experiência. E aí eu tava querendo tanto ir, que eu disse assim, olha, me aceita, eu vou como estagiário. Eu vou como estagiário, não sei nem como é que eu vou. E o que eles pagavam lá era menos que a bolsa que eu ganhava lá atrás. E muito menos que o trombone, claro. Eu já tinha abandonado, já foi para Sobral, então assim, mas eu pensei, eu vou lá, com o trombone, nem que eu vou na rua lá, jogo um chapéu, eu vou passar.
o que acontece? Lembra, área ambiental e Amazonas, pô, época, nossa. Amazonas, para mim, o Amazonas, e o tio meu foi lá e disse, nossa, o Amazonas tem alta tecnologia lá, você na Franca, você... Eu falei, não, eu tenho que ir para a Amazônia, apareceu a oportunidade, aquela coisa, a oportunidade passa, já vou dando a dica, pessoal. Passou a oportunidade, não pensa duas vezes, vai, vê no que dá. Escolhas erradas nos levam a caminho certo. Isso aí. Aí o que acontece? Viu que todos os outros que estavam tentando entrar na vaga também não tinham experiência, a época estava muito aquecido o mercado, Sim. e que profissional com experiência estava querendo ir para Manaus, nessa época. E aí ele fez, olha, isso na véspera de ir, já estava tudo certo, peguei toda a minha economia, peguei uma passagem da Varig, não tinha mais dinheiro para nada, R$300 lá, e pronto. Meu Deus! Para estagiar, né? Olha aí. Aí, né, graças a Deus, agradeço demais a esses meus mestres, né, que passaram essa oportunidade na minha vida. E foi, olha, ninguém quis vir assim como você está querendo vir. Né? Você está assim, mas todo mundo está no mesmo nível. Então, já que você quer vir mesmo, vem aí, eu vou efetivar você nessa vaga aqui. Olha aí. E foi em 2008, teve um corte geral, e aí ele fez, olha, você faça por merecer, porque cortando aqui um monte de gente, e aí eu corri atrás, né? Trabalhei, né? Porque, como eu falei, né? Eu já estava aquela história de tudo de graça, eu já ia pelo aprendizado. Imagina. Pois é. Fui lá mesmo, porque é aquela coisa, tem que aprender, né? Depois que a gente aprende, aí vamos gerar valor com isso, né? Mas enquanto a gente está aprendendo, onde entrou o GAC? Aí o que acontece? Já estava com monitoramento, de posse de monitoramento, contrato de fiscalização. Então, na época, né, fiscalizava os laboratórios, grandes laboratórios nacionais que iam lá, empresas de resíduo, que fazia toda a gestão de resíduo, monitoramento de efluentes, como eu falei, de águas superficiais, monitoramento da própria estação de tratamento, ou seja, bem o GAC e mais alguma coisa, de emissões ao GAC. E aí, escavações, enfim, uma experiência ímpar, né? E aí volta o risco. O que acontece? Ao longo desse processo, fui obtendo experiência com projetos. A Petrobras é muito assim, você faz um projeto, solicita verba, e aí, se o projeto é embasado, cumprir todos os requisitos, você recebe o recurso. Então, o fato de a gente, né, ter participado de um grupo que fazia tudo muito bonitinho, nesse processo, todo o projeto muito bem estruturado, acabava tendo bastante recurso, de monitoramento de água subterrânea, água superficial, estação de tratamento, inclusive montar projetos de melhoria, de otimização, como, por exemplo, aí entra a questão do oxidante. Eu solicitei, certa vez, né, o grupo, né, solicitou, mas eu desenvolvi pela experiência que eu tinha com oxidação também, né, junto com o coordenador na época, que também é especialista em oxidação, na verdade, doutor em oxidação, desenvolvemos um processo de oxidação avançada para a soda gasta de refinaria, que é o pior efluente que tem, extremamente fenólico na refinaria. Então, ganha até prêmio desse projeto lá da Petrobras. Então, assim, o oxidante já está aí também, né? Ele está acompanhando, né? A graduação, então ele está aqui presente. Ainda como o peróxido, não veio o persulfato ainda, até o ferro, fênton, UV, peróxido, enfim. E nessas oportunidades, nesses recursos, a gente também escavava, fazia o processo do GAC. Do GAC, assim, que não chamava GAC, mas era pelo menos o monitoramento, da gestão dos riscos. Aí eu bato nesse ponto dos riscos. Dentro dessas oportunidades na refinaria, que eu acredito que foi o principal ponto de virada, foi o curso do Rebeca. Então, lembra que eu falei que eu entrei nesse processo do GAC pela porta dos fundos, na verdade, já pela saída, né? Da reabilitação, da remediação. E aí eu já estava entendendo mais ou menos um pouco da remediação e agora da avaliação dos riscos, porque eu já fazia a razão. Né? O raso do processo, quantificava os riscos naquela época. Que é um putz de um negócio difícil, né? Assim, e detalhado, né? Muito mais até do que a nossa avaliação de risco aqui. O Rebeca no Excelzinho ali, nossa, que boa, lindo. Você põe ali, ele já faz para você, sendo que a gente tinha praticamente naquela época, era mato, o próprio Rasop, e eu tive a oportunidade esses dias de fazer esse curso novamente, né, pela Petrobras,
que fora o GA, que também tem essa veia de atender projetos principalmente de segurança, enfim, tipo industrial. Eu falei, né? Eu tenho graças a Deus, um bom conhecimento na área tanto de engenharia química, pelo menos essa parte de processo, como também da parte ambiental, como todo, e o GAC, né? O GAC é uma parte que eu falei lá da água lá atrás, de fraturado, é uma coisa que é quase que de vida, como posso dizer, como um propósito. Vou até contar uma história. Um propósito até. E quando eu estava na refinaria, eu tive a oportunidade de fazer parada de manutenção, fazia aquelas paradas que faz muita hora extra, e aí ganha-se muito recurso. Eu era engenheiro de planejamento, mexia com primavera, além dessa questão de risco, né? Com primavera, com obras, né? Junto com sempre, questão de desenvolvimento tecnológico. E aí, cuidado com o que se pensa, né? Cuidado com os pensamentos. Então, assim, algumas vezes que eu pensei em sair dessa área, você vê, né? Pensei assim, eu tenho um propósito. Não, vou para a área de planejamento, vou para a área de obra, porque ganha-se muito mais dinheiro. E eu andando na moto, assim, na hora que eu pensei, eu gosto de moto, né? Faço trilha de moto. Inclusive, eu tive 2 acidentes de moto no mesmo mês, pensando a mesma coisa. E quando eu pensava isso, estava na moto, isso estava no Monte Roraima. Meu Deus, você foi lá de moto? Caramba, bom, ir lá é um negócio fantástico. Ir de moto, então, pelo amor de Deus, deve ser demais. 319, Raposo Serra do Sol, o Brasil, a Amazônia, né? Enfim, eu falei, eu tenho uma paixão enorme, né, pela Amazônia, pela floresta. Então, final de semana eu não estava embalado, eu estava enfurnado no meio da floresta com uma moto, com um monte de marmanjo, assim, passando perrengue. Então, assim, esse carro, como ele está fazendo agora, é muito tranquilo. Assim, boa, né? É até interessante, eu ia falar de uma coisa, mas falar da outra também. Da lição de vida, né? É o que acontece. Então, cuidado com os pensamentos. Quando eu pensei em sair dessa área, eu falei, não, eu vou seguir porque vai ganhar muito mais dinheiro, eu vou mudar de vida, porque, nossa, era bem disruptivo, assim, os valores, né? E aí, acidente. Primeiro lá no meio da floresta. Aí depois terminei a parada de manutenção, no mês de voltando para casa, tinha uma festa enorme. Lá em casa, o pessoal, todo mundo estava lá esperando. Aconteceu um acidente, quebrei o pé de novo, o mesmo pé, do mesmo jeito, no trânsito. Então, assim, aí eu fiz, opa, dessa área eu já não saio mais. Então, o que a gente pensa, realiza, é como se fosse um sonho lúcido, vamos dizer assim. Então, filosoficamente pensando, se tem um propósito, não sai dessa linha. E aí tudo acontece, tudo é sincronizado, a vida traz muita coisa boa. Agora, se sai do muito propósito, por ganância, por sei lá, aprender coisas, a vida começa a dar sinais, e aí eu presto muita atenção nesses sinais, sabe? Então, foi essa a primeira lição que eu tive, né? Cuidado com os pensamentos. Então, a área ambiental, para mim, é como se fosse é um propósito. Então, esse é o primeiro ponto que eu estava querendo passar, né? Cuidado com os pensamentos, são muito importantes. E o outro também é eu nunca, né? Eu nunca vou fazer isso. Eu passei uma vez... Aí já adiantando também a história, quando eu saí de Manaus, eu fui dirigindo, eu peguei o carro, fui dirigindo até o Rio Grande do Sul e fui para o Rio Grande do Norte dirigindo. Meu Deus. Falei, trilha, né? Perrengue, isso aí é de carro ainda. Aí, nesse meio do caminho, eu passei por 2 cidades que eu falei, eu nunca volto mais nessa cidade, pelo menos eu não quero morar, posso até voltar, mas morar eu não quero. E foi São Paulo, passei 4 anos lá, e Curitiba, 5 anos. Inclusive, estou fazendo a mudança para lá agora, né? A mudança definitiva lá. Tudo isso que eu falei, né, que eu fiz essa viagem. Então, assim, nunca diga nunca. Né? Já vou adiantando aqui, cuidado com os nunca. Né? Nossa Senhora, meu Deus. São Paulo e Curitiba. Não, São Paulo até é compreensível você falar isso aí. Nossa, isso aqui é uma confusão muito grande, né? Ainda mais para quem sai do Rio Grande do Norte, gosta da Amazônia, né? Já pensou parar em São Paulo, realmente deve ser dureza. Mas, assim, o São Paulo, eu fiz trilha em São Paulo, são lugares lindíssimos. Sabe que o problema é o trânsito. Sim. Assim, São Paulo foi menos pior do que Curitiba. Aqui naquela época eu tinha GPS, mas eu não usava. Sim. Eu usava o mapa, né? Sim. Então, assim, você parar lá, vou parar aqui na Tietê para olhar qual é a entrada. Meu Deus. Não, era voltas ali, era horas para sair. Então, imagina, né? Sou lá do Rio Grande do Norte. Nossa. Ali perdido assim. Eu de Sorocaba me ferrei muito. Então,
assim, aquelas horas ali me fez refletir, e aí a vida me fez, você vai pagar Fica aí. Mas graças a Deus, por isso que eu digo, escolhas erradas não levam aos lugares certos, né? Então, essa escolha, pseudo-escolha que eu fiz, a vida fez, vamos falar. E Curitiba, assim, apesar do trânsito ser muito bom em Curitiba, comparado, né? Tem as vias de ônibus, então eu vivia muitas vezes na contramão da via de ônibus. Nossa, assim, meu Deus. De Manaus, venha, pode passar aqui pela calçada, faz uma infração para não causar o transtorno. Aí, nessa também, às vezes a gente pensa e solta essas coisas, mas a gente tem que ter outra palavra que eu vou ajudar a galera, que é equanimicidade, né? Ser equânime. Dizer, não, vamos ser tranquilos, não vamos perder a cabeça, não vamos falar, não vamos pensar besteira, né? Nem pensar, nem falar em outro nível. Voltando à pergunta, eu falei do Rebeca, né, que eu fiz o curso do Rebeca, do risco, e aí eu estava quantificando os riscos. Então, assim, eu já identificava a questão do Rebeca e da quantificação, falei, nossa, que legal. E aí eu vi, aí tomei esses acidentes, falei, não, realmente esse caminho não é para seguir. Então, e nesse caminho aqui, que é o GAC, análise de risco, Rebeca, já tem ali algumas saídas, porque naquela época eu vi aquele livro lá de remediação, né, de oxidação, do ITRC, aí eu falei, poxa, cara, tem que ir nessa linha aqui. Ainda tenho uma boa permeabilidade com a universidade, com os professores. Aí eu já tinha uma boa experiência, né? Já tinha 4 anos lá e experiência para fazer mestrado, eu contava muitos pontos. Então eu entrei no mestrado para ganhar uma bolsa lá e abandonar tudo, vamos dizer assim, e ir lá para fazer o mestrado em engenharia química na parte de oxidação química para remediação. Caramba! Já sabia o que queria. Então eu saí lá, por quê? Porque eu já conheci o pessoal de São Paulo, que sempre dizia assim, olha, se tiver a oportunidade, se você quiser vir para São Paulo, avisa que... Entendi. E eu fiz, não, eu vou, mas tem que ser com uma bagagenzinha, né? Aquela coisa, né? Tem os anjos que nos acompanham ao longo da nossa trajetória, né? Fui para o Rio Grande do Norte fazer mestrado, assim, focar mesmo no mestrado em oxidação química. E saiu da Petrobras. Tchau, Petrobras. Saí da Petrobras. Pedi demissão. A vida de consultor é interessante porque a gente tem um melhor domínio das nossas escolhas. Sim, é verdade. Mas uma oportunidade. Tem suas vantagens e desvantagens. Essa é uma grande vantagem, né? Você poder escolher as coisas. Essa é uma grande vantagem, exato. Né? A gente tem um grau de liberdade relativamente, ou então imaginadamente maior, pelo menos. Nesse sentido. Sim. É muito difícil jogar para o alto toda uma carreira, né, que eu digo assim, mudar de, eu estou aqui numa área, vou mudar aqui para outra. Sim, pois é. Pensa-se muito, né? E na Petrobras, assim, tem uma oportunidade, a parte técnica é muito interessante, tem muita oportunidade lá, mas é o tempo da Petrobras. E às vezes a gente quer fazer o nosso próprio tempo. Sim. Né? Então, enfim, oportunidade ímpar, só tenho a agradecer a Petrobras, excelente cliente, e aprender ainda muito, né? Ainda no dia a dia da Petrobras. Então, é porque assim, eu queria aprender outros processos. Petrobras é o melhor? No país, pelo menos, mas eu queria aprender outros processos. Entendi. Porque lembra, eu da Votorantim. Sim. E, então, assim, comparar já a Votorantim com Petrobras já tinha suas diferenças. Imagina Votorantim com Petrobras com as outras empresas. Sim. Aí eu foquei nisso, eu fiz, agora eu vou fazer um mestrado. Vou focar aqui no mestrado e desenvolver aqui a parte de oxidação. E aí, no mestrado, eu descobri o persulfato. Assim, eu não tinha saído com persulfato na cabeça, não. Descobri, assim, no sentido de apliquei o persulfato ativado com ferro 2, ferro 3, com peróxido de hidrogênio, com N formas acidificando, alcalinizando, enfim. E aí fiz todo o estudo. Mas o mais legal disso é que eu tive a oportunidade de ir lá no órgão ambiental, né? E solicitar a vista de todos os processos, de todos os poços. E aí, com esses processos, eu peguei, e aí foi minha primeira estruturação de dados, que é uma parte do dia a dia, ou até hoje, né? Que é estruturar o dado, e eu já usava a tabela dinâmica desde os primórdios, né? Então, pegar aquilo daqueles dados, fazer uma tabela dinâmica, e aí eu disse, nossa, tem que fazer um mapa disso. Aí eu fui procurar o QGIS. Olha o QGIS. Então, eu já tenho o dado estruturado, ou seja, todos os tipos de solo, todas as contaminações nesse solo, se é latossolo, se era areia. Aí eu vi quais eram os solos que estão mais contaminados, para quê? Para eu fazer meu planejamento experimental ainda. Então, eu fiz estruturação de dados, fiz um georreferenciamento para dizer assim, olha,
é latossolo e areia que tem as maiores concentrações. Isso aí já daria, hoje em dia eu vejo que já daria pelo menos um artigo, né? Sim, Naquela época. com certeza. E ainda mais com toda a parte. Agora, esse solo aqui eu vou testar com N concentrações, com N diferentes formas de ativar e remediadores, né? No caso, persulfato, peróxido de hidrogênio, aí mistura dos dois mais ferro, um ensaio de bancada bem robusto, e com todo o aparato da universidade para apoiar, que é uma oportunidade ímpar. E aí, com esse conhecimento do QGIS, do estruturação de dados, que eu já tinha aprendido e aplicado lá da Petrobras ainda, na verdade, não na universidade ainda. Eu lembro que eu fazia método iterativo no Excel, sabe? Tipo, o Clover, para não usar o software, cara. Então, sim. Já tinha uma boa ideia de tabela dinâmica, jogar no QGIS e aquilo ali calcular. E aí, na universidade, me deu esse quê de achar os índices físicos mesmo, calcular para o GAC. Né? Tipo assim, tem uma área, os livros, né, as referências bibliográficas, principalmente internacionais, né, naquela época, me ajudaram muito a definir o TTZ, né, o Treatment Target Zone, né, calcular os volumes porosos que precisam ser injetados. E no mestrado eu tive a base para estudar. E aí, como eu falei, né, para São Paulo, né, na época para Enfio, para poder aplicar esses conhecimentos em N oportunidades, na época, em N clientes. PCB, nitrobenzeno, anilina, solventes clorados, sem falar hidrocarbonetos, né? Aí já estava até entendendo como é que era preliminar, que foi o último nível que eu fui aprender, vamos dizer assim. Bom, você está no mestrado e foi para Enfio. Como é que você fez isso? Você fez o que as pessoas te solicitaram? Olha, se você vier para São Paulo, liga para mim? Ou alguém te ligou durante o mestrado falando, vem aqui agora que estou precisando de você? Não, na hora que falou que na hora que eu estivesse pronto ligasse, eu liguei, mandei e-mail. Eu sou do tipo que perturba, né? Eu vou lá para falar assim, tem uma oportunidade aqui do podcast. Se você demorasse mais, porque eu estou perturbando até. Vamos fazer aquilo lá. Fazer, porque é uma oportunidade ímpar da gente conversar, né? Tem todo esse ímpar da mesma forma, né? Na hora que falou aquilo ali, eu fiz, olha, vou perturbar ali para ter essa oportunidade. E deu certo, né? Demorou um certo tempo, não foi, vem aqui amanhã, mas foi bom que eu terminei a disciplina, né? Não ter terminado o mestrado como todo, já terminei, já estava lá trabalhando, já estava aplicando, até bom que me ajudou, né? O mestrado me ajudou a aplicar e a aplicação me ajudou de volta no mestrado. Então, e aí, na Enfio também, eu tive a oportunidade de desenvolver o doutorado, então já engrenei no doutorado, nessa questão, inclusive fiz até umas disciplinas na USP, pelo menos inicial o doutorado, na verdade eu quase terminei, eu escrevi tudo, só não tive a oportunidade de publicar a patente, que foi um processo de lavagem de solo, de cascalho, borra, numa lavagem utilizando surfactantes, desenvolvi surfactantes de óleo vegetal, lembra que eu falei lá atrás? Já desenvolvia os surfactantes com baixo custo, e essa lavagem de solo também era a questão da separação granulométrica, a secagem, enfim, todo o processo de tratamento desse, e principalmente para a aplicação, né, de volta na Petrobras. Então, era basicamente então, a oxidação foi no mestrado, e os surfactantes, estudei bastante, inclusive montamos um processo de lavagem piloto, né, que hoje em dia, para um GAC, é um full scale. Para produção de petróleo é um piloto. Sim, né? Então, brincadeirinha, né? Falar um solo contaminado escavado com a produção de lama e cascalho e perfuração são quantitativos em ordens de grandeza diferentes. Mas, enfim, tive essa oportunidade, né? O conhecimento está adquirido e buscas de aplicações, né? Porque, como falei, né? A gente estuda e aplica, aplica e aprende mais a aplicação, né? O estudo é para dar aquela base inicial ali, para a gente fazer o cálculo, o primeiro planejamento e depois a iteração e a melhoria contínua dos processos. Ainda devo terminar esse doutorado aí, se Deus quiser. Mas aí que tá, ao longo desse processo estou aprendendo mais coisas, não está parado. O aprendizado é contínuo, não tenho pressa nenhuma para finalizar isso. Com certeza.
graças a Deus, bastante oportunidade de ter conhecimentos para posteriormente tá melhorando essa tese que está sendo escrita aí já faz um bom tempo. Pô, que legal. Caramba. E como você vai parar na Geoambiente, irmã? Então aí o que acontece? Voltei para o Nordeste, fui trabalhar com a parte também de consultoria. Assim, eu tenho um apreço pelo Nordeste, até porque eu vejo São Paulo muito desenvolvido e às vezes o Nordeste, apesar de se desenvolver, o Rio Grande do Norte, por exemplo, tem um selo verde. Né? Eu comecei naquele processo lá a fazer o mestrado, bem no início do selo verde, que é um selo que os postos de combustíveis têm, se atendem ao GAC. E aquilo que me doía mais era o fato de que trazer um MPE do Sudeste para o Rio Grande do Norte e chega aquele MPE, eu vou lhe recomendar uma extração multifásica. E aí, aquela extração multifásica, eu já vendo que tinha película, tem uma transmissividade relativamente baixa. Naquela época eu não tinha todos esses conceitos que a gente tem hoje. Mas já tinha percepção de que aquele MPE não ia resolver o problema do cliente porque ele podia tirar a película. Mas o que estava dando risco lá na conveniência, ou até às vezes no vizinho, porque o Natal é muito permeável, tem uma condição que não é tão benéfica, a questão para o GAC, que a pluma, né, vai embora mesmo. Então, via que aquela técnica convencional não era suficiente. Então, o que eu fiz? Eu fui voltar ao Nordeste para desenvolver junto com resíduos. Mas, assim, o principal foco lá era mais resíduos. Na busca de justamente querer aplicar aquela tecnologia que eu estava desenvolvendo no doutorado. Então, ficou nessa... E aí você pergunta, já ambiente, né? Já ambiente, acabei conhecendo o diretor, né, que é o Everton, e a gente conversando, ele disse, olha, a Geoambiente tem a necessidade, né, de pessoas que tenham conhecimento, principalmente em oxidação, visto que a Geoambiente é uma empresa que um dos carros-chefes é a própria oxidação, mas não é o único, tá? É um dos, né? Mas que é o foco da Geoambiente é encerrar caso. Né? A gente busca encerrar caso. E claro que, como falei, às vezes o processo final ali de polimento precisa ser aplicado para realmente a gente ter aquela eliminação daquele risco. E não é só oxidante, né? Todo tem que ter o MPE, o pump and treat, se for o caso, eventualmente a sulfactação, enfim, se for o caso, se tiver uma predisposição para bioestimulação, legal, mas muitas vezes o cliente quer prazo, vai na oxidação. Então, conversando com o Everton, tem essa necessidade de profissionais com esse conhecimento na Geoambiente, e surgiu a oportunidade. Eu estava na época, apesar de estar em Natal, né, no Rio Grande do Norte, mas estava desenvolvendo já alguns projetos, já estava descendo, já estava em São Paulo, na verdade estava em São José dos Campos, inclusive minha filha nasceu em São José dos Campos. Caramba! Eu já estava ali em São José, eu fiz, vamos lá em Curitiba, né, para conhecer. Legal. Falou a palavra mágica, olha, eu tenho um laboratório, a solução é completa, vamos desenvolver. Eu fiz, vamos aprender, né? Então, se eu tenho a oportunidade de aprender e aplicar, poxa, já brilhou os olhos, né? Então, aí, poxa, e aí começou essa parceria aí, que já dura 5 anos e espero durar aí bastante décadas aí, tá de cabelo branco, ainda tá aqui vestido da Geoambiente. Isso é bastante caso, né? Isso aqui é a meta que a gente tem, né? Isso a gente leva muito a sério, que é o seu papel, Marcos, nesse processo, a gente bate palma e diz, nossa, que legal, que é justamente um foco na causa, no solo, né? Investigar o solo. Nossa, isso aí aqui na Geoambiente é um mantra, né? Um foco na causa. Sim. Não adianta. Eu tenho uma analogia que o pessoal não gosta muito que eu falo, mas eu vou falar aqui. Ninguém está ouvindo muito aqui, não, irmão, do mercado. Não pode não. Eu falo que é o cocôzinho. Diz, olha, às vezes o cliente não entende direito. Você tem cachorro? Tenho. Olha, imagina que ele fez um cocôzinho, um gato, né? Debaixo do sofá. E a gente precisa encontrar. A gente pode passar um bom ar. O oxidante puramente é um bom ar. Ele vai sumir. A fase dissolvida, que é o cheiro, né? Que ele está sentindo. Vai chegar a visita e aí vai sentir. A visita pode sentir lá da casa dele, que é o vizinho. É o cheiro. Mas o cocôzinho está lá escondido. Então, quando que a gente não achar o cocôzinho, a gente criar um pump and treat, uma barreira hidráulica, que é como se fosse abrir a janela. É isso mesmo, rapaz. Está lá escondido. É isso mesmo. Então, né, a investigação visa pegar o cocôzinho. Agora, para tirar ele com a pá, a gente pode... Né, por isso que entra a questão da sulfactação. Não adianta só tirar, às vezes tem que dar uma limpada, né?
Senão aquele resquíciozinho ainda fica o cheirinho, fica, né? Mas essa história aí, e também tem a questão da roupa, né? Olha, a roupa está encharcada de óleo, a fase livre. Quando você põe no varal, ela não está pingando. Imagina a roupa encharcada de óleo, você botar no varal, ela não vai pingar? Vai. Você pode torcer ela, vai tirar todo o óleo da roupa, mas ela vai estar com cheirinho de óleo. Sim, na verdade, ainda tem óleo lá, bastante, é isso mesmo. Aí você põe na máquina de lavar. Vamos lavar só com água? Vamos. Você vai tirar, ela vai estar mais limpa? Vai tirar. Mas se ela vai estar limpa mesmo, você ir para festa e alguém dá um cheiro e vai estar cheirando, vai dar cheiro no óleo, não vai? Se só lavar com água. Então, às vezes, tem que colocar um omo. Tem. Coloca o omo, vai tirar, vai limpar. Mas ela vai ficar branquinha de novo? Não, vai ter que colocar o tênis. E aí sim, o processo da lavagem da roupa fica. Então, assim, depende, né? Quando a gente quer explicar assim de uma forma. Né? Para tudo, né? Até para os nossos colegas isso ajuda bem. Exato, né? A gente tá querendo. Não, mas vai, oxida aí, cara, vai dar a resolver, não, cara. A oxidação, ela é um polimento. Seja no processo de tratamento de efluentes, seja no GAC. Ela é um polimento. Se você só oxidar, ela vai sumir a pluma de fase dissolvida na hora. Mas a pluma de fase dissolvida é 1%, 2%, aí vamos fazer o cálculo de massa, né? Aí entra outra parte na Geoambiente, que é justamente matematizar o problema, que é o modelo conceitual. E aí eu volto àquelas ferramentas de tridimensional, a partir do banco de dados, você trazer o banco de dados, colocar numa ferramenta tridimensional, calcular aquele volume, ter a cubagem daquilo ali, saber aquele volume com as massas específicas, aí sabe as massas, aquela massa ali que a gente calcula. Aí sim a gente tem uma ideia do grau de contaminação dos locais para realmente fazer uma remediação assertiva. Ou seja, não é chegar lá e jogar remediador que vai dar certo. Não, tem todo um processo. Inclusive passando pela transmissividade, né? Sim. Que é o grande foco de virada de página. Sim. Onde a gente decida, olha, vamos parar com a técnica convencional quando chegar nesse ponto. Sim. Então já deixa pré-estabelecido o cliente, não tecnologia que a gente inventou. Aquele lado, API, Sim, né? Pois é, o negócio já está colocado já faz tempo. 2009, Exato. Exato. Aí a gente coloca ali, olha, quando essa fase livre hoje está com 30 centímetros. Quando ela chegar a 9, a gente já pode começar a parar o sistema eventualmente, que é trabalhar com essa sazonalidade, e aí sim chegar um processo de soil flush, se já tiver um pump and treat, uma barreira, adiciona, porque vai ter um controle hidráulico, o surfactante, ele é muito bom. Assim como o carro é ótimo, mas se dá na mão de uma criança um carro, o que vai acontecer? Vai dar problema. Então, assim, quanto melhor a ferramenta, mais perigosa ela pode ser. A minha visão é isso. Então, o surfactante, ele é muito bom, mas ele é muito perigoso também, no sentido de que, se não for bem utilizado, se não ter controle, um carro sem freio, sim, né, sim. É um carro sem freio, se não tiver um controle. Então, tem que ter um controle hidráulico e ou químico. O ideal é os dois, né? Se tem um controle hidráulico, um controle químico, legal. E, ao mesmo tempo, o principal é ter o modelo conceitual. Entender o modelo conceitual, e principalmente tridimensionalmente, né? Aí vem as ferramentas, tem que ser no QGIS da vida ali, sabe? No Excel. Sim. O Excel ajuda a mudar quando ele pegar uma tabela dinâmica e botar ali as profundidades, a gente consegue calcular com o NIO da Matrix, né? Ele consegue ver ali nos números. Isso, se tiver os dados, né, adequados, sim, com certeza, ajuda demais, né? Faz um Voronoi ali, joga ali no polígono do Voronoi ali do QGIS, né? O Voronoi ali das áreas, com a área você tem ali as espessuras de cada uma das profundidades, ali vai dar como se fosse várias fileiras ali da zona, da alvo de interesse. Então, a condição de injeção, no caso, uma condição de concentração de remediador, vai ter uma concentração de contaminante e uma concentração de remediador para aquele contaminante, para aquilo ali. Ou, no caso, a transmissividade, ou, no caso, um cálculo de massa. Então, desde o diagnóstico, a gente já vem com essa visão da investigação para a remediação. E, às vezes, muitas vezes termina lá, já está no plano de intervenção, e aí a gente precisa voltar, às vezes até investigar novamente algum ponto ali para a remediação, né? Investigar para remediar, né? Isso é interessante porque a pessoa da engenharia química em geral entende pra caramba de engenharia química, né? Lógico, e daí a oxidação é natural para ela, e ela fica preocupada com o oxidante, com o índice, né? Os electron-volts, que ele oxida mais ou que oxida menos, potencial de oxidação, é melhor ativar com isso, com aquilo e tal. E, em geral, a pessoa da remediação química, seja oxidação, seja redução, seja até biorremediação, surfactante,
ela esquece do solo. E você falou aqui bastante da importância do meio, né, da mídia em que está inserido essa contaminação. Isso não é natural para o engenheiro químico. E quando é que você pegou e falou, caramba, olha, o solo, o meio físico é fundamental para a gente entregar o oxidante, para a gente entregar o surfactante, e para ele ir para onde a gente quer que ele vá, para a gente entender todo o problema, fazer um modelo conceitual. Quando é que você falou, pô, o meio físico é importante? Lá atrás, na estruturação de dados no mestrado. Lembra que eu peguei fiz a pedivista de todos os processos dos postos que estavam ali no começo do selo verde, né? Lá dos postos. Então, estruturei todos aqueles dados, peguei todos os tipos de solo. Então, eu identifiquei que existia um latossolo, vamos dizer assim, um solo mais argiloso, e uma areia de praia. Então, fiquei na areia de praia, as condições eram totalmente diferentes do solo com argila, que já tinha metal, enfim. Então, aquilo ali, até a ativação era totalmente diferente. Então, isso foi que me deu o estralo para dizer assim, poxa, eu preciso calcular isso aqui. Preciso saber qual é a demanda que tem nesse solo. Mas para saber a demanda, você saber a área, como eu tinha os equipamentos, eu vou medir a área, além da porosidade e tudo isso aí que a gente já media, inclusive testimonho, né, que é de rocha, medir do solo ali, era uma coisa maravilha, né? Era bem mais tranquilo, né? Comparado com a que estava lá atrás, fazendo com rocha, né? Então, a própria matéria orgânica, eu lembro que eu colocava na mufla lá, tirava a matéria orgânica, fazia ensaio, já mudava, né? Sim. A areia de praia, como eu ia na praia lá, com as peneirinhas da BT ali, estava lá fazendo ensaio quilométrico, me via a granulometria, sabe, certinho os cálculos, e na Votorantim ainda mais ainda, né? Lembra que eu passei na Votorantim. Faixas granulométricas eram a química do cimento de granulometria. A oxidação também, né? Depende da área de contato, depende dos contatos que tem, né? Então, um solo que tem muito mais contato vai ter... Mas a engenharia química, de maneira geral, ela traz isso. Ela precisa calcular a área efetiva, né? Tem sempre um Azinho lá, que é essa área efetiva. Então, diferentes tipos de solo vão ter diferentes áreas efetivas. Então, é a área de contato, vamos dizer assim, para ter a reação efetivamente. Mas é interessante, porque, em geral, o cara está preocupado com a água, certo? O cara da remediação, o cara da oxidação, ele está preocupado com a água. Qual é a concentração da água? É 1000, então faz toda a estequiometria da água, mas... E o cara não se preocupa com o solo, que é onde está. Você acabou de falar aqui, né? Tudo está no solo. Engraçado. Eu vou dizer assim, se você conseguir vencer o SOD, vamos dizer assim, eu sei que essa área não, a fonte está lá não sei aonde. Aqui nessa área tem uma forma de fase dissolvida. Se você conseguir vencer o SOD, que é a demanda de oxidante natural do solo, o remanescente que tem de oxidante é capaz de matar qualquer fase dissolvida, destruir, né, de oxidar. Por quê? Porque o sódio é em grama por quilograma. Grama por quilograma. As contaminações estão em micrograma. Micrograma, meu Deus. Então, assim, vai ter um exército de milhões para degradar um. Então, assim, vão ser milhões de soldadinhos procurando ali esse contaminante da água para oxidar um. O problema é o solo. O problema é aquela gotinha que está lá, porque aí na engenharia química, a gente aprende muito seriamente, que é que uma fase oleosa, a gente até desenha muito isso claramente, uma fase oleosa, uma gotinha, existe uma resistência de uma fase aquosa entrar. Isso não estou falando de GAC, a gente calcula essas resistências. Lembra? Eu trabalhei com tensão interfacial. Pois é. Então, para ter a recuperação avançada do petróleo, a gente precisa romper esse óleo e não adianta. O oxidante ele é um sal. Ele não gosta do óleo, ele gosta da água. Então, se você não conseguir arrancar aquele óleo que está naquela gota para a água, ou seja, não emulsificar de alguma forma, que é a forma mais usual que a gente tem que fazer isso, que faz no dia a dia para lavar a mão, lavar roupa, é uma emulsificação, é a separação que a gente faz no dia a dia. Pode usar térmica, pode usar, enfim, mas o usual é sulfactar, para quebrar essa tensão. Porque o oxidante é um polimento, é depois que está emulsionado, depois que está solubilizado. Então, eu não tinha essa visão, que os engenheiros químicos tinham essa visão da água. Os nossos aqui do GAC, sim, químicos, né? Engenheiro químico. Sei lá, o cara que trabalha com remediação química, o cara tá olhando para a água, mas bom, eu não preciso falar mais nada, você já explicou tudo aqui, muito bem explicado. É o óleo, né? A gota de óleo que manda na história. Se o cara do petróleo, que ganha muito dinheiro tirando o óleo, ele já sabe o que aconteceu, não somos nós aqui que estamos tentando tirar o óleo ali do dono do posto, né? Para ele
diminuir a multa dele, né? Então a nossa ordem de grandeza, de importância é muito diferente, né? Então o cara sabe mais que nós, lógico, né? Temos que aprender. Exato. E assim, e não é inventando a roda, isso existe uma técnica de lavagem de solo, por exemplo, no Canadá, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o óleo está no solo. Ele escava o petróleo, não tira no poço. Escava e coloca no processo de lavagem de solo, que é basicamente a utilização de surfactantes. Claro que tem temperatura, tem quebra de emulsão, é todo um processo. É muito mais complexo. Então, se a gente simplificar aquele que é o que a gente faz no dia a dia, a simplificação daquele processo de recuperação de petróleo no nosso dia a dia do GAC. Ou seja, se funciona para recuperar petróleo, para fazer gasolina, por que não vai funcionar realmente para tirar o risco lá do cara do posto? Né? Sim. É claro, a gente tem que ver que daí a nossa concentração admissível para não ter risco é bem pequenininha, e o cara do petróleo, se ele deixar um montão, tudo bem, né? Assim, no máximo ele está perdendo dinheiro. A nossa escala de olhar é pequena também, né? As nossas unidades são menorzinhas, mas a gente ignorar o que eles fazem é bobeira, né? Já está muito estabelecido, né? Perfeito. Como eu falei, eu não estou inventando nada. O mérito são desses gigantes Sim. que aparecem na nossa vida e a gente vai aprendendo e replicando. Tá? Eu gosto muito de ensinar. Eu não falei ainda da minha carreira de professor, né? Mas lembra que eu falei lá atrás que eu dava aula nas escolinhas? Mas quando eu estava no Manaus, eu dava aula para engenharia civil, para a galera de petróleo, né? Para engenharia de petróleo. Depois fui dar aula de pós-graduação de engenharia de segurança lá em Natal, na universidade. E hoje tem uma grande oportunidade, agradeço, né, o Marcos por também dar aula, né, e ao Rodrigo por dar aula no Senac, sim, né, em algumas disciplinas de remediação, né, no caso de utilização de agentes remediadores. Sim. Então, agradeço a oportunidade de manter vivo essa visão de professor, pelo menos de passar o conhecimento, mas no dia a dia, como consultor, transmitir. Obter o conhecimento e transmitir. Obter certo. E transmitir. Certo. E como eu falei, o que eu faço hoje, eu desenvolver alguma coisa, desenvolvo alguém para ficar naquele lugar, para poder aprender e avançando. Sim. Fala um pouquinho para nós, Hermano, quando que você recomenda, assim, que tipo de situação é mais recomendável você aplicar algum agente remediador? Né? Porque tem situações que é melhor não fazer nada, tem outras que é melhor monitorar a atenuação natural, outras é melhor remover mecanicamente, hidraulicamente e tal. E outras situações é mais interessante você aplicar alguma coisa. Quais são essas situações que é melhor você aplicar alguma coisa e qual delas em qual situação? Legal, boa pergunta, né? O que acontece? Imaginemos que estamos numa área operacional que tem uma fase livre, aí vamos lá, fase livre obtida vista no poço. Essa fase livre ela é uma consequência de uma fase retida que está ali coalescendo aquelas gotinhas no poço, que o poço está a pressão zero, né? E aí o que acontece? A gente identificou, acubou aquela fase retida. Não falei de surfactante nem de oxidante ainda, não tem remediador, é por investigação. Certo. Fez todo o tratamento dos dados, fez as delimitações, enfim, fez todas as investigações, trouxe aquela fase livre que eventualmente estava com espessura que tinha uma transmissividade que potencialmente pudesse ser hidraulicamente ser removida, trazendo para um LNEPO da vida. E a gente trouxe essa transmissividade a um ponto de que o equipamento está funcionando lá, não vale mais a pena gastar energia para recuperar aquela massa de contaminante. Então, certo. Isso é calculado no plano de intervenção, né? Então, quando é que vai usar? Quando não tiver mais transmissividade. Quando tiver massa, mas não tiver transmissividade. Exato. Similar à questão da roupa, né? A gente tirou, né, todo o óleo via técnica convencional, mas vai chegar um momento que não vai valer mais a pena. Não adianta falar para ele, olha, você ficar um ano aí, 2, 10 anos bombeando, até fazer o cálculo lá, mostrar, olha, está em tantos miligramas por quilograma de... Qualquer micrograma por litro, desculpa, qualquer micrograma por litro que sair na água não vai dar massa suficiente da vazão que é bombeada. Sim. Então, não adianta querer tirar massa via água. Se não está saindo mais aquele LNEPO que foi dimensionado,
já na hora de virar a página. Certo. Então, aí a gente vai virar a página e vamos lá. Então, a situação que precisa, o cliente precisa entregar a área, vai mudar, agora é uma área operacional, vai virar uma área, ou então a pluma está saindo lá da área, aí tem várias situações. Estamos ainda no centro de massa, né? A pluma, essa pluma, que era na área operacional, ela particionou e ela está lá no vizinho. Certo. Então, o primeiro objetivo geral é o quê? Trazer essa pluma que está lá no vizinho para dentro da área. Porque o primeiro objetivo, do plano de intervenção, eu gosto muito do plano de intervenção da NBR, né, que estabelece todas as diretrizes. Mas, enfim, a primeira ponto é, vamos gerenciar essa pluma. Então, para trazer ela para dentro da área, a gente pode aplicar barreiras. A barreira hidráulica, eu confesso que eu não gosto muito. Por quê? Porque imagina uma certa taça, é um cone de rebaixamento. Então, vários cones de rebaixamento vão criar, à medida que você aumenta a profundidade, o raio de influência do bombeamento ele vai diminuindo. Então, vai gerando áreas de fluxo que pode escapar o contaminante. Sem falar que é um gasto de energia, enfim, é um custo elevado, gera-se efluente, e eu respeito muito a água, sabe? Sim. Então, aquela coisa da água, bombear para tratar, é gasto de energia. Então, um carvão é uma coisa milenar, é utilizado no filtro de casa que eu uso lá para limpar a água. Minha avó usava as velas ali, né? Então, o carvão, uma barreira de carvão, barreira adsortiva, ela é muito eficiente nesse sentido de conter a pluma. Ou seja, se a pluma está chegando e vai sair, colocar uma barreira de carvão ali vai segurar aquela pluma de fazer. Então, assim, primeira resposta. Primeiro objetivo, conter a pluma no site. Certo. Então, consegue segurar com uma barreira adsortiva, mas não atuou na fonte, né? Porque está falando da fonte lá, mas a gente falou da partição. O primeiro foco é, vamos gerenciar essa área. Vamos conversar, ainda nem mexemos, ainda está lá o MP às vezes funcionando, está extraindo ainda tentando diminuir aquela espessura. Vamos olhar as bordas, está saindo da área? Beleza, segurou. Então usou a barreira. Ah, não, mas a pluma já está lá no vizinho, já chegou lá. Então a gente faz duas barreiras, que é a barreira adsortiva e a barreira oxidativa. A barreira oxidativa visa correr atrás, e lembra do bom ar que eu falei? No sentido de oxidante, são se a gente injetar um oxidante no subsolo, na água subterrânea, a ponto de vencer o SOD, que é a demanda de oxidante, ele vai conseguir eliminar aquela fase dissolvida desde que não tenha fase retida naquela área. Aí volta as premissas da investigação detalhada lá atrás. Então, a gente sabe que naquela área só tem pluma de fase dissolvida. Foi feito MIP, foi coleta lá, e não foi observado só fase retida, só fase dissolvida. Então, faz uma barreira adsortiva e uma barreira oxidativa. Legal. Ou seja, primeiro objetivo resolvido. A gente conseguiu trazer pluma na área, o vizinho não vai estar incomodado, a gente realmente trouxe aquele problema para dentro da área. O segundo objetivo, agora vamos reduzir massa. E agora o objetivo é fazer com que as CMAs que estão dentro da área, elas sejam reduzidas a ponto de, no máximo, passar o valor orientador. Que é o segundo passo. Então, lembra, se um MP, vamos imaginar que a técnica convencional utilizada foi um pump and treat. Certo. Então, se tem um pump and treat, dá para aprimorar o pump and treat com a adição de surfactante. Então, o pump and treat ele está funcionando, ele está atuando ali só no nível d'água. Mas muitas vezes existe uma fase retida na zona não saturada, que a gente precisa limpar. Então, a injeção de surfactantes junto com o pump and treat, fazendo um soil flush, claro que aí tem que ser estudado, depende muito. Vamos injetar surfactante aqui, vamos fazer. O irmão falou que é bom, vamos fazer agora, então. Não façam isso sem o modelo conceitual, sem todas as etapas do gato, pelo amor de Deus. Sem, inclusive, um plano de intervenção muito bem detalhado para isso. Piloto, né? E tudo mais, né? Piloto, tudo mais. Nossa, o plano de intervenção qualitativo e o quantitativo, que é depois do piloto da bancada, né? Façam lá o curso da ESCA e detalha bem isso aí, né? Fazer uma sulfactação no sentido de uma lavagem de solo para tirar essa fase retida, tanto da zona saturada quanto principalmente da zona não saturada, para realmente diminuir aquelas pressões ali que tem dessas gotinhas de óleo, eliminar pelo menos o máximo possível delas. Então, beleza, fez esse processo. Então, o segundo objetivo foi fazer com que aquelas concentrações, especialmente em fase retida, ou seja, é interessante que às vezes até na próprio solo já dá lá CMA para inalação do solo. Né? Não foi feito, não achou, só tem para água. Beleza, mas vamos trazer aquela CMA
para baixo as concentrações para baixo da CMA. Certo. E aí o terceiro objetivo é aquele trazer realmente isso aí para baixo dos valores orientadores. Às vezes, entre esse segundo e o terceiro, a gente coloca realmente a adição da técnica S-ISCO. Para quê? Para aprimorar esse processo. Realmente colocar o oxidante, porque às vezes só a sulfactação, ela vai tirar a fase retida, mas o problema não é na água. Então, ainda aquele cheiro lá que está na água, vamos dizer assim, entre aspas, né, a fase dissolvida e aquela emanação dos vapores ainda está lá. Então, uma técnica S-ISCO depois desse processo é interessante. Ou então um gradativo, né, um soil flush aprimorado com oxidantes, vai depois virar um S-ISCO. Então, depende do gosto e da paciência do cliente. Enfim, estamos imaginando a situação ideal, né? Então, a gente estava no soil flush, foi para um S-ISCO. E aí, o que acontece? Depois de aplicar um S-ISCO, né, nesse terceiro objetivo, a gente vai baixar os valores orientadores realmente para ficar numa condição exatamente TPH, só aquele mistura não resolvida, deixar realmente a questão do benzeno sumir tudo quanto é compostos tóxicos, né, todos eles serem eliminados. O que é que a gente faz? Realmente monitora, porque acontece, quando o oxidante, o sulfato, ele vai liberar sulfato na área. O liberador gradativo de oxigênio vai liberar muito oxigênio, vai ficar um ano com oxigênio, a galera liga para mim. O pessoal tem da amostragem de água, né? Da amostragem. Ei, eu acho que o equipamento está com problema aqui, ó. Eu estou medindo aqui 10 miligramas por um rio caudaloso, dá 5 miligramas por litro de água. Dá 10, às vezes 20. O cliente liga assim, ei, o seu equipamento está quebrado aqui. Calma, eu tô vendo amigo, nós pusemos um negocinho aí. Mas se você olhar, a gente tem até uns vídeos disso aí, são microgotículas. Se você injetar o ar no aquário, eu também, né? A bolha quer subir rápido, ela não quer se espalhar. Então, na minha visão, biovente, alguma coisa que você vai injetar ar no solo, não tem tanta eficiência, porque o ar quer subir. O ozônio, eu adoro ozônio, mas, cara, ele vai querer subir, ele não vai querer se espalhar. Agora você coloca uma substância que vai liberar oxigênio molecularmente lá, então ele, de uma forma espalhada, vamos dizer assim, homogeneizada, e microgotículas, ou seja, não depende de um compressor pegar o ar e tentar forçar ele na matriz líquida, não vai conseguir, e principalmente em questão do empuxo, né? Sim. Ele subir. Agora, você coloca a solução, que ele vai em todo canto, e ao longo de um ano ele vai se decompondo, igual aquelas raçãozinhas de peixe, você vai colocando lá, ele vai liberando a ração de peixe para, do mesmo jeito, a gotinha de oxigênio, as bolinhas de oxigênio vão sendo liberadas à medida que o raio de influência do remediador é colocado. Então, depois da oxidação, em si a oxidação, de fato, do persulfato, vai ter o oxigênio, que vai gerar uma biodegradação ao longo de um ano, e a gente nota realmente que tem isso é bem considerável esse processo. Inclusive tem um site, né, a própria CETESB elogiou um caso que a gente fez que era uma área, um rio morto, um córrego morto, e depois ele ficou com um peixinho lá, água, porque o oxigênio é tudo, né? O aquário, tem que tirar o oxigênio do aquário e ver o que acontece. Pois é. Porque não adianta fazer esse processo lindo maravilhoso se a fase de retida não foi eliminada. Se tem as gotas de óleo ali que não foram. Exato. Aquilo ali vai tirar 1% do problema, 2%. Então, a fase retida que é o grosso. A fase dissolvida é o polimento. Sim. Mas não adianta a gente começar pelo polimento. Sim, isso. Então, vamos oxidar aqui para ver. Vai ver um ano no máximo de resultado. Depois volta. Volta até pior, eventualmente, porque o oxidante, imagina, o oxidante ele vai atacar o óleo, que é um ponto de hidrocarboneto, ele vai jogar oxigênio, aí vai virar uma acetona, vai gerar um ácido graxo, vai gerar, e aquilo ali vai começar a quebrar a tensão interfacial da gota. Sim. Então, vai o subproduto sair mais. Vai sair mais. Então, tem que saber o que está, né, onde colocar e a concentração, enfim. Né, tem que fazer a engenharia disso aí bonitinho, né? No processo. Eu vejo muito relatório, só a fase dissolvida, modelada. Fase retida, por que não entra na modelagem? Porque vai sumir em 20 anos, mas vai sumir, é como se fosse o cheiro do cocôzinho lá, né? Ele vai sumir, mas se você tirar o cocôzinho, ele não vai sumir. Sim. E aí eu vou modelar só o cheirinho. Sim, daí não adianta, né? E aí o órgão ambiental, às vezes, acredita naquilo, numa, duas, mas aí vai chegar uma hora, viu que não é aquilo, que eu já vi isso acontecer, e o órgão ambiental não acreditar mais nas modelagens. Sim, esse é um problema.
aquela modelagem que diz assim, olha, a bruma vai sumir. E não é isso, é porque as condições de contorno às vezes não foi ideal. Então, assim, a gente usa muito a questão do Leapfrog para realmente ter o 3D e o GeoStudio, no caso, para ter esse 4D, e principalmente o Smear Zone, a variação do nível d'água. Isso é muito importante, a gente entender a zona não saturada. Então, essas ferramentas, claro, tem muita ferramenta ainda aí, mas isso é que hoje é que eu trabalho mais assim, no dia a dia, para realmente ter para fazer esses cálculos, né, que eu estava falando, né, para a gente realmente chegar na condição ideal. A barreira absortiva, eu preciso colocar no GeoStudio da vida para entender, colocar o fator de retardação ali que a gente precisa para prender aquele contaminante na área, vamos dizer assim, absorver aquele contaminante, reter o contaminante naquela barreira que a gente vai colocar. Então é isso. Aí o terceiro objetivo visa isso, a gente chegar nessa nas concentrações abaixo do valor orientador. Minimamente aí, mas aí ao longo de um processo mais de bioestimulação. Depois de uma oxidação, porque tem o oxigênio. Ainda esqueci de falar do sulfato. Sulfato, aí beleza, vai consumir, as bactérias consumir o sulfato. As bactérias aeróbias são complexas, são como grandes prédios, né? Então elas acabou aquela fonte de carbono que são aquelas bactérias, aí começa aquelas outras que elas decompõem. Aquele cheiro de ovo podre que a gente sente é um enxofre. Começa as bactérias, tem carbono daquela outra bactéria, né? aquela mais complexa, e agora tem aquela outra, tem aqui uma fonte de oxigênio que é esse enxofre que está aqui, esse sulfato. E aí começa a pegar e aí começa a fazer uma oxidação anaeróbia. Então eu tenho até um processo de oxidação posteriormente da oxidação. Então, ao longo desse processo, obtém-se aquele monitoramento para encerramento, e aí a gente consegue atingir o objetivo do cliente, que é o encerramento. O sulfato e o oxigênio aí, né, nesse caso, estão atuando lá na ponta da história, né, só como polimento, na fase dissolvida, né, porque é a última etapa, como aceptores de elétrons e tal. Mas se você oxidou, isso é uma dúvida também comum, né? Se você oxidou, você não matou as bactérias que estavam lá, que vão fazer essa degradação aí usando oxigênio e sulfato? Ótima pergunta. Se você oxidou com 10%, com uma concentração enorme, injeta tudo a 5%, a 10%, a chance é muito grande. Ou seja, não fez um critério, vou entender aqui quais são as concentrações mínimas de cada... A mínima não, a concentração ideal. Né? Porque acontece muito, eu já vi muito projeto assim. Isso hoje em dia, né? Semana passada, sei lá, eu vi isso aí. Uma empresa mandou, ela não tem um cálculo, oxida tudo a 10%. Não vou calcular sódio, não vou calcular nada, vou encher de oxidante e vamos que vamos. Aí realmente, a grande chance de acontecer isso, porque não foi dimensionado. Mas tem uma ideia, um dos tratamentos, você cria peixe, mas aí vai jogar permanganato. Você bota um peixinho ali e coloca lá e o peixinho fica felizão. Para os quingues, para a carpa, dá certo. Eu acredito que para a tilápia também, né? Então... exato. Então, claro, você vai botar no tanque ali todo, você tira ele, põe, mas assim, tudo é a dose. Paracelso foi o primeiro médico, né? Isso aí. Né? Entre o veneno e o remédio, o que varia é a dose. Então, o grande feito, assim, o grande segredo, entre aspas, que não é segredo para ninguém, pelo contrário, a gente fala aos 4 cantos do mundo, é a dose, é o cálculo. Aí esse é outro ponto, né, que é a questão dos índices físicos. Até na oportunidade que a gente teve de se conhecer, né? Foi até uma pergunta que eu te fiz e ainda volta essa pergunta, porque você respondeu e a gente até utiliza a resposta dada, no sentido da granulometria, de pegar até inclusive aquele diagrama ternário. Nossa, foi um grande avanço, né? Aquela dica que você deu naquele dia lá, é importantíssimo, porque a gente vê, às vezes a gente chega, a remediação chega para a gente, mas a gente não fez a investigação. E a gente tem que fazer uma remediação com uma análise física a 1.000 metros de profundidade, sem condição nenhuma. A 10 metros, e foi aquela ali para usar na avaliação de risco. Legal. Mas e aquela conta lá, 10 metros? Beleza, tem uma, mas sim, mas aquela mais tem a parte de transporte e a zona de armazenamento. E quais são os índices físicos de cada uma delas?
beleza, se tiver uma, mas será que não varia? Né? Sim. Será que tem um desvio padrão? Pois Então, é. assim, eu sinto muito falta, né, na nossa área e até a percepção do cliente. Às vezes ele coloca o cliente quando pede para tirar, esses índices físicos. Sim. Não entendem como uma necessidade para o cálculo da remediação. E assim, varia muito. Eu vou variar a Sim. massa específica, eu vou variar a porosidade. Variar isso aí, a porosidade influencia diretamente no volume, nos volumes. A massa específica, né, a densidade, é correlacionada diretamente com a massa de oxidante, a massa de remediadores, né, com a massa de solo. Então, qualquer variação nesses índices físicos varia a concentração até em ordem de grandeza, se Sim. variar muito. Pois é. Então, né, assim, quer economizar, mas às vezes, aí o que acontece? Na hora da remediação, o que ele vai fazer? Coloca fator de segurança. Pois é. Aí esse fator de segurança pode fazer com que aquela etapa final não surja tão bem, Sim. devido a uma concentração a maior que acaba. Né, o que acontece? As bactérias, elas não subestime elas. Elas voltam. Sim. Então não vai ser o oxidante que vai ali. Isso. Vai fazer com que a eternidade que você mede ali, às vezes, 3 meses depois, não tem mais persulfato na água. Uhum. E as bactérias, elas, né, se proliferam, né? Sim. Então, daqui a pouco vai ter bactéria naquela área. E o mais legal, tem estudos, eu estou falando isso na minha cabeça, Sim. tem estudos que dizem que, assim, as bactérias que sobrevivem a esse processo, ou então que se adaptam a esse processo, elas conseguem consumir aquela mistura não resolvida, não mistura resolvida, aqueles compostos intermediários, ou principalmente aqueles compostos que não foram completamente degradados, eventualmente, elas conseguem se acostumar a consumir aquilo lá. Porque é aquilo que tem, então elas comem aquilo, né? Nossa, depois daquela guerra que passou, sobrou isso aqui, com isso aqui que ainda vai, então sobrevive aquelas que são adaptadas. Então é o contrário, né? A gente consegue fazer uma seleção natural, não uma seleção artificial, assim, né? Irmão, como é que você vê o que vai acontecer com a gente no GAC aí nos próximos anos? Tem outros contaminantes chegando, você é da química, você está por dentro de contaminantes. Por outro lado, você é um entusiasta da tecnologia, então você está vendo inteligência artificial, né, que na verdade são estatísticas que você conhece bastante também. Enfim, o que nos espera aí nos próximos anos, irmão? Olha, eu estou muito entusiasmado com a inteligência artificial. Eu costumo dizer assim, olha, a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego, né, para as pessoas que convivem. Quem vai roubar é a pessoa que estudou inteligência artificial, estudou engenharia de prompt e produz mais. No sentido de que, assim, eu vejo... Lembra da viagem que eu falei do GPS, né? Naquela época eu fiz a viagem sem GPS. Hoje em dia eu estou com GPS, falei, nossa, que tranquilidade. Mesmo assim, aí eu fui tentar comprar o mapa de novo, né? Não vendo mais mapa daquele, sabe? Mapa 4 rodas. Sei. Eu comprar semana aqui para fazer a viagem, não tinha mais. Tudo bem, tem um jeito, assim, no cinto, ai meu Deus, como era bom aquele mapa, sabe? Não teve. Eu acho que a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, nossa, como é que eu fazia essas remediações sem um Leapfrog? Sabe? Ou seja, qualquer outro software, mas assim, sem um software. Antigamente eu decorava, né? O telefone era discado, assim, eu decorava o número dos meus amigos, da família, todo mundo. Hoje em dia eu não faço assim, nossa, que nostalgia de ter aquela agendinha. Porque a gente não decora mais os números. Isso, então, assim, a gente não sabe nem o próprio número, né, direito? Aí eu digo assim, alguém está reclamando, a vida, não sei o que, hoje em dia está um mundo... Eu quero mais de 100 anos atrás, a rainha da Inglaterra andava de carroça, sei lá. E hoje é dentro que anda, mesmo que não tenha um carro, mas um ônibus, dá para pegar o ônibus e ir para o mundo afora. Enfim, as tecnologias estão vindo para nos auxiliar. Claro que vão ter profissões que vão sumir, tem outras que vão chegar. Eu fiz curso de datilografia, eu digito bonitinho, seguindo a regra. SD, FG e tal. Eu fiz também. Eu assim, fazia aula na máquina mesmo. A professora, eu errava, ela botava um papel assim para eu olhar, e se eu errasse, ela batia assim. Tem paciência, né? Então, né? Quem é que sente saudade disso? Né? Nossa, como era boa aquela máquina de errou, nossa, errou, agora eu vou ter que fazer tudo de novo, vou então passar um corretivo aqui. Né? Então, assim, o chat GPT eu uso, né, diariamente, eu inclusive uso a versão paga,
o chatbot, já tenho vários chatbots fazer várias coisas aqui para mim. E assim, estou extremamente entusiasmado. Espero muito em breve, mas assim, poxa, faz uma tabela dinâmica aqui com esses dados, que vai ter o pilot agora, sim, né? Também. Faz uma tabela dinâmica aqui desses dados, correlaciona ele, faz um CSV, e quem sabe até o QGIS também já vai pegar lá e já fazer o mapa, a trigagem, sim. E o Leapfrog também vai integrar, e no final a gente vai ficar fazendo a engenharia da coisa, ou conversando com o cliente, entendendo a dor dele, porque isso as máquinas vão conseguir fazer. Sim. Eu parto desse princípio, que vão ter coisas que o humano faz que a máquina não vai fazer. Mas a gente se adapta, né? O humano ele tem uma capacidade de adaptar enorme. Então, o que eu vejo do GAC no futuro? Mais contaminantes, esses contaminantes que estão chegando aí, metais, por exemplo, na minha visão, os metais eu considero meio que eles são negligenciados. Não sei se é a palavra correta, tá? Mas foi o que eu consegui encontrar. Ninguém presta muita atenção neles. Ninguém presta atenção. Cara, os metais, né? Quando não sei eu não peguei tanto assim, mas eu lembro de ter coisinhas de chumbo. Sim, sim, né? Sim. Acredito que muitas pessoas que estão escutando aqui a gente já devem ter brincado com alguma coisa de chumbo. Sim. Eu lembro que eu ia na oficina do meu avô, eu tinha aquelas uma ampola, um termostato de mercúrio. Então, mercúrio, assim, olha, mercúrio para cá, mercúrio para lá, brincadeira de criança, né? Hoje, você vê que não faz tanto tempo. Então, imagina o que é que hoje, que a gente está brincando, que ainda a gente não sabe o que é. O que eu estou dando para minha filha comer, que a gente fala, nossa, pois como é que isso? Pois é. Dava para comer isso aí, ou então para ela brincar, enfim. Né? Então, eu vejo que a gente só está começando, né? Esse nosso caminho. E questão de técnicas de remediação, por exemplo, como eu falei, né? O que me motiva mais na geoambiente é essa inovação. Então, para metais, já temos soluções, né, de precipitar esses metais, estabilizar ele, enfim, N alternativas. E também para os outros, enfim, desenvolvimento de tecnologia é constante. Sim. Então, buscamos estar à frente do tempo. Ou seja, investir agora em conhecimento é colher lá na frente, quando a necessidade chegar. A engenharia, ela é meio imutável, né? Sim. A matemática ela tem essa lindeza, né? Sim. E você botar dois engenheiros para conversar, eles vão falar mesmo a mesma língua. Você botar dois músicos para conversar, eu estava tocando as músicas japonesas lá para Valdilma esses dias, né? A flauta transversal, aí tocando lá, né? As músicas japonesas, não sei o quê, que eu pedi no GPT, olha, coloca uma lista de música para uma senhora de 90 anos, japonesa, raiz mesmo. Aí colocou, aí eu botei no Google, peguei as partituras e toquei. Ela começou a cantar, ficou feliz da vida. Tudo em japonês, né? Para conversar. Eu não sei se dou geógrafo. Então, no futuro, é bem provável que as bases serão as mesmas, mas os problemas, muitos deles vão estar, talvez, quem sabe, a questão de hidrocarboneto, né, com eletrificação, com isso aí pode ser uma diminuir, mas e o lítio da bateria? Então, pois é. Os metais que vão ter aí todas essas ligas. Então, os ETs, que diariamente na engenharia química a gente aprende a fazer ET. Quem faz o ET é o químico. O engenheiro químico ele multiplica os ETs, né? Bota em processo e faz aquelas moléculas que não é natural, que não são naturais, elas se proliferarem, né? Vamos dizer assim. Elas ficam dominando o mundo. Sim. Então a gente vai ter muitos desafios na frente. Então, assim, por isso que eu digo que a inteligência artificial não tem esse poder de acabar com a humanidade, mas sim de ajudar. Ajudar no sentido de a gente realmente, o estagiário não vai mais perder tempo com tabela. Ele vai perder tempo fazendo prompts de comandos ali para pedir para a inteligência artificial fazer. Eu, por exemplo, vou estar perdendo tempo com quem? Com o cliente, escutando, ligando para ele, conversando, entendendo a dor, desenhando a estratégia para solucionar, né? Para solucionar. Aí as ferramentas vão nos ajudar nisso. Sim. É isso que eu acredito. Né? Legal. Resumidamente falando, né? Entre aspas. Bom, irmão, agora você pode me fazer uma pergunta. Já fiz um monte para você aí. Pode me fazer uma pergunta tranquila aí, uma pergunta facinha. Eu tenho uma. Eu tenho uma, assim, que é por exemplo, a gente tem NBR de investigação, né? E de remediação. Por que parou no plano de intervenção? Por que a NBR ela parou ali e a gente não tem uma... Você sabe por quê? Não, eu não tenho uma resposta definitiva, né, do porquê,
Mas tem essa necessidade? Eu tenho uma pista, né, sobre o que tem necessidade, com certeza. Todos os processos que a gente usa, né, no GAC e em todo o resto, né, mas falando só do GAC, todos os processos precisaria ter NBR. Precisaria ter mais NBRs específicas, tipo, para amostragem de água por baixa vazão, precisa ter uma NBR para isso. Amostragem de solo com dual tube, precisaria ter uma NBR para isso. Cálculo de porosidade, embora tenha para outras finalidades, a gente teria que ter para nós, né? Remediação teria que ter também, né? Remediações em geral, né? Pump and treat tem que ser assim, MPE teria que ser assado, oxidação, tá? MIP, né? Coisa que não tem, deveria ter também. Mas eu acho que o meu palpite é que não tem, porque o grupo da ABNT que faz isso não tem condições de fazer, sabe? Ainda está revisando, nesse momento está revisando normas assim básicas, né? Que é de investigação detalhada, por exemplo. Acabou de revisar de preliminar, confirmatória, está revisando de detalhada. No dia que acabar isso, vai ter que já revisar de avaliação de risco, né? Enquanto nós estamos aqui batendo cabeça com a norma de sondagem, né? De amostragem de solo, em breve já está em andamento a revisão da norma de poço. Pô, a norma de poço é 2007, né? Nós estamos aqui em 2024. Depois vai revisar a norma de amostragem de água, então acho que ainda não pegou a história da remediação na ABNT, porque não tem condições, assim, não tem braço para fazer. Eu pensei que não tinha demanda de remediações no mundo, vamos dizer assim, no mundo do Brasil, né? Sim. Mas tem, né? O negócio é braço mesmo para fazer. Legal. Eu realmente não tinha essa visão. Eu achava que era algum interesse, né? Poderia ser algum interesse, mas eu acho que não. Alguém pode pensar que existe um interesse em não fazer a BNT de remediação, mas acho que não é isso não. Acho que é falta de braço mesmo. Solto, né? Assim, deixa a galera solta aí para não. Porque assim, como é uma coisa muito de engenharia, pelo menos na minha visão, né, da remediação, da engenharia de remediação. Então, a ABNT é uma lei, né? Pelo menos para mim, como engenheiro, né? Como você também, como engenheiro, um prédio não cai porque tem uma ABNT dizendo que tem que, né, que tem que ser construído daquele jeito. Então, é muito falta nesse sentido. Posso fazer uma outra? Claro. É uma assim que eu vejo, que eu até citei aqui, mas eu vou lhe perguntar para também ver qual a sua percepção disso. Eu ainda não vi um relatório de modelagem que tenha a fase retida, como a causa e aquela consequência da pluma de fase dissolvida. Então, qual a sua percepção das modelagens da pluma? Em termos assim, até que ponto a gente pode utilizar esses dados só da pluma de fase dissolvida, ou enfim, como você lê e interpreta um relatório desse de modelagem? É uma boa pergunta. Eu conheço alguns modeladores, né? E muitos alunos que foram trabalhar com modelagem ou querem trabalhar agora, e todos eles são muito bons. Os caras são bons mesmo. O cara entende pra caramba de hidrogeologia, de transporte, de software. O cara muito inteligente, todos, né? Pessoas assim muito competentes. Mas eu acho que a gente está perdendo a competência deles fazendo um negócio que é infazível. Porque a gente pegou emprestado um conceito de modelagem da hidrogeologia, assim, grande escala, e aí eles fazem justamente o que você falou, condições de contorno, modelos transientes. A condição de contorno, por exemplo. Como é que você vai estabelecer uma condição de contorno dentro de um imóvel, que é um site, é muito pequenininho? Não tem condição de contorno. Daí você tem que extrapolar para lá, para longe. Então você não tem o menor controle do que está acontecendo naquele pedacinho minúsculo. Então, condição de contorno é um grande problema. O segundo problema é que as pessoas não coletam dados para dar para esses modeladores. O modelador, né, que ele vai fazer o quê? Não tem como. As pessoas não se preocupam com índices físicos, como você falou muito bem aqui. Então, imagina uma amostra de índice físico para representar o site inteiro e tirado a meio metro. É risível, você tem que dar risada numa coisa dessa. Nem concentração de substância química em várias profundidades as pessoas fazem. Então, é impossível o modelador fazer uma modelagem, né? Não tem como. Assim, se dá certo a modelagem do cara, é assim, por pura sorte. É como ganhar na loteria. O cara ganhou na loteria.
Ou então deu certo porque a medida que o cara está avaliando, que é talvez um posto de monitoramento mal instalado, também está errado. Então, 2 erros estão dando um acerto. Então, infelizmente, os modeladores são muito bons, mas eles estão numa tarefa inglória de fazer algo que com os dados que nós temos hoje, é impossível fazer. É o que eu acho aí. Estou nesse grupo também, estou aprendendo a modelar, né, a cada dia e estou sentindo essa mesma angústia. Pois é. E, peraí, mas eu vou botar fase retida aqui, né, cadê os dados da fase retida? Pois é. Cadê os dados? Aí, para calibrar isso aí, nossa, aí vem outro problema, que é a calibração. Sim. Porque aí que tá, ou eu vou colocar todos os dados reais e não vai calibrar de jeito nenhum, sim. ou eu vou colocar só aqueles dados selecionados para calibrar. Sim. Então, que é dos postos de monitoramento, mas se colocar a fase retida está no solo. Sim. E aí, pois enfim, se o cara não sabe que solo é, né, não sabe nada, não tem como. Nem a concentração no solo, é impossível fazer. A zona, a variação do nível d'água, o que está na fase, o que está ainda que vai ser, que vai ser lixiviado ainda. Sim. Tem software para isso, né? Como eu falei, né? Pelo menos eu uso o JustTudo, que ele tem essas condições, mas assim, tem a limitação lá atrás. O software é muito bom. Pois é. Né? Realmente, falta essa parte aí, mas índices físicos, nossa, nem condutividades. Quantas vezes eu vi dados com MIP, utilizando o MIP, né, o HPT, mas o HPT sem fazer porque o HPT você precisa fazer a condutividade hidráulica, o ensaio de condutividade hidráulica, não é só a questão da pressão e da vazão. Fazer o ensaio da condutividade, que é o principal dele, que ele vai lidar realmente a dissipação ali naquele ponto. É muito comum, acho que, poxa, é muito difícil eu ver na Geoambiente a gente tem cuidado com isso. Mas em algumas consultorias a gente vê lá o HPT sem o dado da condutividade hidráulica, que ele calcula, né? Que ele faz lá o ensaio. Então, e é um dado muito importante para a modelagem. Então, alta resolução, mas não calculou a condutividade hidráulica, a modelagem não ainda que ele faça. Ainda que ele faça, ele faz 2 por furo. Agora, isso não é suficiente para modelagem, né? É que a variação é numa escala muito pequena. E aí... Isso, nossa, muito. Exato. Então, né? Enfim, eu queria dizer essa sua percepção também das modelagens, né? Porque, como eu falei, né? Eu estou desbravando esse universo. Né? Na verdade, desbravei o ano passado, né? E esse ano aqui eu queria desbravar ainda mais. Para mim, agora a modelagem de vapores, né? Vamos dizer assim, tem esse software, tem uma pluma aqui, eu quero saber se ela vai particionar. E é um negócio mais complicado ainda, né? Que as equações ali da zona não saturada são muito mais complexas do que as equações na zona saturada, que obedece a equação da continuidade e tal. No vapor é aquele... Então, né? Mas assim, os softwares estão aí para isso. Sim, né? isso. Se tiver, né? Se tiver um leapfrog ali, mais ou menos, né? Lá que não vai representar a realidade. Mas pelo menos vai ter uma noção para tomar a decisão. Claro que não é uma tomada de decisão de não fazer nada. No sentido, olha, não deu nada, que legal. Mas pelo contrário, dizer assim, olha, a gente precisa de uma meta, né? Uma intervenção nesse sentido, porque a gente precisa trazer para esse nível aqui, enfim. Mas é um aprendizado, né? Eu estou querendo trocar essa ideia aqui de modelagem para entender qual é a sua percepção, porque esse que você falou aí foi exatamente o que eu sinto eu acho que todos os modeladores. Lógico, também, né? Coitado do modelador, o cara estuda pra caramba, tem uma tremenda dificuldade, mas ele não é mágico, né? Não tem como ele extrair uma limonada de uma jabuticaba, né? Não tem como. E é isso. E tem gente que fala assim, bom, mas não tem modelo perfeito, porque senão seria uma escala 1 para 1, né? Tal. Concordo, né? O cara então vai fazer uma tentativa de aproximar a realidade, mas não tem como. O modelo sem os dados de entrada é tão bom quanto eu imaginar alguma coisa na minha cabeça e falar que é. Então acho que o coitado do modelador está sofrendo muito e o resultado no final não está sendo representativo da realidade, não por culpa do modelador, mas por culpa dos dados. Eu posso fazer uma última? Claro, fica à vontade. O podcast é seu. Do mapa de restrição. Uhum. Então, eu vejo muito mapa de restrição nos planos de intervenção, assim, 10 anos. De onde o pessoal tira assim, aí voltando para a modelagem,
é preferível jogar esses 10 anos, como lá na NBR diz que 10 anos é longo prazo. Então vamos colocar 10 anos. Ou a modelagem diz que é 20, ou 5, enfim. Qual a sua percepção de definição desse prazo do mapa de restrição? Eu digo isso porque é uma dúvida que eu tenho toda vez que eu vou fazer um plano de intervenção, eu vou colocar esse mapa de restrição, principalmente se eu não tiver a modelagem. Sim. Eu acho um absurdo. Eu acho que é um absurdo a pessoa fazer isso, porque não está baseado em nada, né? Então é aquela coisa do tirei da cabeça, aqui, né? Tirei da minha cartola 10 anos ou 20 anos, tá? Então é isso, 10 anos não. Agora vamos fazer uma modelagem, mas modelagem sempre é preferível do que tirar da cartola. Mas a modelagem sem dados também é um negócio complicado, né? Mas tudo bem, pelo menos você tem algum ponto de partida ali. Agora, eu acho que o fundamental é acompanhar. É 20 anos? Beleza. Então, 20 anos, acompanha aí para ver se o negócio está certo. E se no 4º ano já vê que está diferente, opa, vamos fazer uma nova investigação, nova modelagem, sei lá. Então, seja 10, seja 20, seja 100, no mínimo tem que monitorar. Agora é um absurdo o cara estabelecer um negócio, 10 anos, tá? Tchau, daqui a 10 anos eu volto para ver. Aí é sem condições. Eu acho que é totalmente o oposto do que você falou lá no início. Porque as pessoas fazem isso porque não são que nem você, que viu lá atrás o quanto a água é importante, valiosa, e aí o cara está tratando isso aí como assim, um commodity qualquer, né? Mas não é, né? Mas o que ajuda muito a mostrar ao cliente é pegar esses 20 anos e dizer assim, olha, você vai todo semestre, vai ter que ter uma campanha de monitoramento desses dezenas de postos aqui, vai custar tanto. Isso. Então, em 20 anos, colocando... eu não falei ainda que eu fiz economia também, né? Na faculdade. Então, tem essa visão econômica, né? De fazer os cálculos, tudo. Então, assim, olha só como vai sair caro. Sim. Vamos buscar trazer essa remediação para o curto prazo? Sim. Trabalhar com 5, 3 anos ali, e vai ser mais efetivo do que a gente ficar com esse polígono de restrição a vida toda, monitorando e tendo esse custo. E torcendo, né? Torcendo, porque pode aumentar. Isso. Exatamente, tem esse detalhe, né? Esse passivo aí, mas legal, agradeço aí. Irmão, agora quero que você dê uma dica aí para as pessoas de um livro, um filme, alguma coisa aí que possa ajudá-las na trajetória delas aí dentro do GAC, ou fora do GAC mesmo. Eu acredito que você também deu atenção a essas dicas que são do ITRC. Maratonar o site do ITRC. Porque não adianta, não vamos inventar a roda, né? Vamos ver com quem já estudou, já colocou ali. Inteligência artificial, aí você pega um PDF, joga lá no GPT, né, coloca ver se paga, mas deve ter outros aí, né, baratos, ou então de graça na internet. Joga lá o PDF, né, baixa lá e pede para traduzir em português, pede para resumir. Não tenho paciência, não tenho hora. Pede para ele ler. Olha que legal, você está dirigindo no carro, coloca lá um PDF, ele lê para você. Né? Então, assim, as fontes, eu deixo assim, pega essas todas as fontes que o Marco está falando. Mas usa a inteligência artificial para trazer aquilo para a realidade. Essa é a primeira coisa que eu dou. E assim, né, profissionalmente falando, né, vou dar 3 dicas. A segunda que eu falei ao longo é assim, apareceu a oportunidade, pega. Eu vou ganhar pouco, ou eu vou... Tudo bem, realmente tem todos esses lances de exploração explorado que a gente tem que perceber, mas a gente também tem que ter a humildade de entender assim, poxa, eu não sei de começo de carreira, principalmente. Ou então mudança. Olha, eu não sei nada. Tem uma pessoa que sabe, eu vou ajudar ela, nem que seja um valor mínimo ali só para eu manter e conseguir aquela informação, aquele conhecimento. E aí sim, vou abrir uma empresa, vou montar uma consultoria, aí o céu é o limite. Certo. Mas o primeiro, né, como se fala, o conhecimento liberta, né, empodera. Então o conhecimento ele tem muito valor. Na minha visão é o que tem mais valor. E o conhecimento, tem muita gente querendo... o conhecimento está aí, né, querendo vender, trocar conhecimento. Então, assim, usa o conhecimento como uma moeda, né, e troca. E o conhecimento vem das oportunidades. Não adianta ficar em casa esperando alguém me pegar, ou pegar uma caixa de e-mail milagrosa, não. Pensar.
E assim, uma mais metafísica, né, um conhecimento que me ajudou muito é a questão de meditar. Né? Meditar não é pensar em nada, não, é foco. É você ter um foco, né? Depois pesquise aí, pranayama, é a meditação da respiração. Eu vou perguntar ao pessoal aí quantas vezes vocês respiraram profundamente hoje, ou nessa semana. Então, é o ato de se respirar, é a yoga da respiração, por exemplo. Então, né, uma dica que eu posso dar aí à galera é isso, que vocês já respirem, né? Ajuda. É a oxigenação, é onde principalmente é a oxidação que a gente faz no dia a dia. Então, como um aprendiz em oxidação, vamos dizer assim, eu digo que respirem, oxidem. Tá? Não deixe os radicais livres oxidar você, oxide eles. Né? O oxigênio, vão ficar mais tranquilos, né? Se policiem, se auto-avaliem. Né? Vai ser muito bom. Tá certo, interessante. Bom, irmão, é isso aí. Eu vou, antes de agradecer, né, tem o seu espaço aqui, né? Agora esse espaço final aqui, o podcast é seu. Agora você pode falar o que você quiser, mandar abraço para quem você quiser, tocar um trombone ou uma flauta, é você que manda. Mesmo, né? Não parece ter uma flauta aqui, não, mas eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer, né? Na verdade, assim, são gurus que eu tenho diariamente. Mas, assim, tem pessoas muito importantes na minha vida que me ajudaram e me ajudam diariamente. Eu só tenho a agradecer, tanto da família, mas principalmente do meio profissional, que me ajudaram até aqui. Não seria nada sem todo esse apoio de todas as pessoas que deram oportunidade, que me deram um apoio, que, olha, uma orientação no sentido, cara, não vai por aqui, vai por ali. Poxa, vou listar aqui, aquela lista que você faz dos apoiadores Isso. É pequena. Então aí ninguém vai querer escutar mais outra lista mas assim, tenho muito a agradecer, tá? Só tenho a agradecer assim, a posição que eu estou hoje, na Geoambiente, no Mercag, no próprio Senac, podendo tá compartilhando os conhecimentos, porque eu parto do princípio de quem ensina aprende duas vezes. Sim. Eu parto desse que eu ensinando, seja no Senac, seja diariamente, seja em casa, enfim, na rua, eu estou aprendendo duas vezes. Sim. Porque, nossa, é impressionante. Quando eu estou ensinando alguma coisa para alguém, ou falando de um projeto, alguma coisa que a gente pensa melhor, né? Isso mesmo. Nossa, parece que é uma outra dica que eu vou dar, pessoal, que façam isso, tem esse costume de falar aquilo, porque criam sinais, parece que fica dual core. Se tiver 4 pessoas, é quadcore. 8 pessoas, quadcore. Parece que junta. O ser humano tem essa eu acredito muito nessa metafísica, sabe? Humana, que parece que se conecta e flui melhor as ideias. Então parece que combina os poderes de processamento, e aí aquilo que você está processando, aquela ideia, ela fica muito mais clara. Você está falando, deve ter pesquisa disso aí, mas eu vejo isso empiricamente. Tá? Então, assim, poxa, eu já falei muita coisa, né? Mas o pessoal deve estar enjoado da minha voz. Que nada. Então, é agradecimento, sabe? Eu agradecer e a Deus, principalmente, né, por toda a oportunidade, e principalmente as pessoas que estão nos ouvindo, né, também, tem essa paciência de chegar até aqui. Chegaram até aqui, dê um like. Sim. Comentário. É muito importante para o engajamento. E compartilhem também as ideias, né, principalmente do Marcos. Isso aí poxa, eu agradeço muito novamente. Eu costumo dizer aqui em casa, olha, o meu YouTuber favorito. Podcast, nossa, estou extremamente lisonjeado, porque ela escuta, né? E eu na área do GAC, né? E ela conhece toda, ela escuta, né? Ela acaba escutando por tabela, né? Que legal. Também, então, poxa, só tenho a agradecer, Marcos. Legal. Bom, muito obrigado, irmão. Foi muito legal ter essa conversa gravada e outras que a gente tem não gravadas, né? Mas ter essa conversa gravada aqui, com certeza vai ajudar muita gente aqui. Muito obrigado. Boa, muito agradecido. Até mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Hermano.
Foi uma trajetória, vocês viram, né, realmente muito interessante, de Santa Cruz, lá no sertão do Rio Grande do Norte, que sofria com a falta d'água, e essa falta d'água superada muitas vezes pela engenhosidade do povo potiguar, essa engenhosidade que o Hermano absorveu muito bem, como vocês viram. Aí ele passou pelo Cefet, pela UFRN, vários estágios, vários trabalhos, mestrado, doutorado, até cair no GAC, para nossa sorte. E aí nesse trajeto ele aprendeu sobre oxidação, surfactante, sobre a importância do meio físico, das propriedades do meio para uma remediação adequada, aprendeu modelagem, inteligência artificial, programação, meditação, sem nunca esquecer as raízes, o amor pela água e o amor pela música. Agradeço muito ao Hermano pelo bate-papo, agradeço aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil, que nos proporcionam esses momentos aqui de aprendizagem. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito aqui, quem quiser e quem puder, entra na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos gratos a vocês que nos acompanhem, seguem, leem, sugerem, compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco no Spotify, no YouTube e também nas redes, no Instagram, @ecdambiental, no meu LinkedIn pessoal. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, assinem a nossa querida newsletter, enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.